dinheiro é que vocês já investiram no Bitol? Agora que estavas a falar em manter um podcast. Um episódio custa-nos... Tu achas que nós somos competição? I don't care. Tipo, Ok. as pessoas se quiserem ouvir, ouvem. Sim, sim. Acho que esse é o grande fator que diferencia se calhar a Licipway de outros Talvez. fundos que Nós vamos criar a maior rede de scouting de startups em Portugal. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Hoje temos connosco o Tocha, que é investidor na Licipway. Estás agora a criar Angels Way e também és host, acho que é o maior e segundo melhor podcast de tecnologia e business em Que Portugal. este é o primeiro. Exatamente. Por isso é que eu vim cá. Pois é sempre a subir, não é? Sempre a voltar para cima. Percebemos perfeitamente. E pronto, bem-vindo, Tocha. Obrigado por teres aceitado este convite. Obrigado a vocês por convidarem. E pá, espero que não ponhas aqui uma seca, que nós temos tantas perguntas para te Siga. fazer sobre podcast. Estou pronto. É verdade. Vamos lá. És melhor investidor ou podcaster? Eu quero acreditar que investidor. Ok. Mas eu gosto de fazer o podcast. E como é que E começou também o gosto de Bitalk? investir, portanto. Eu tento fazer coisas que gosto, não é? Tenho essa sorte. Mas como é que começou o Bitalk? E porquê? Ok. Então o Bitol começou. Portanto, desde que... Na verdade, quem me começou a influenciar para o Bitol foi uma pessoa bastante conhecida que se chama Gary Vee. Ok. Não foi propriamente ele, mas foi uma altura que eu consumia muito conteúdo dele. Uhum. E uma das coisas que eu percebi foi eu precisava de criar conteúdo nas redes sociais. Para personal branding? Não, para encontrar startups para investir. Ok. Qual é que é o problema que nós temos na Licipway? Nós investimos em startups na fase que nós chamamos pré-seed, que na verdade é pre-company, pre-revenue, pre-product. São uma equipa só. Basicamente, Uma ideia. às vezes é um gajo sentado no sofá com uma ideia. Qual é o problema deste tipo de empresas? Elas não existem. Não é? Elas não estão criadas sequer, não estão nas redes sociais, não estão nas notícias. Portanto, um investidor como nós, na Licipway, que estamos à procura desses empreendedores, como é que nós os encontramos? Claro. E portanto a lógica foi, é fácil, não encontramos. Eles é que têm que nos encontrar a nós. Portanto, se eles nos têm que encontrar a nós, nós temos que criar marca, temos que criar conteúdo, temos que fazer barulho, temos que dar valor às pessoas, para as pessoas pensarem, pá, cada devia falar com aqueles gajos. E, portanto, nesse sentido, começámos a pensar, como é que nós criamos conteúdo? E eu comecei na altura a criar algum conteúdo de pequenos vídeos curtos, essencialmente no Instagram, ainda não havia TikTok, em que essencialmente eram 60 segundos sobre uma startup, o que é que faz, cortado e tal, publicado. Ok. Pá, dava algum trabalho e tinha que me movimentar muito, porque tinha que ir ter com os empreendedores, etc. E comecei a pensar, como é que hoje a gente pode criar aqui uma coisa que seja mais Eles têm corrente, né? E foi assim que nasceu a ideia. Então, se a gente fizesse um podcast, sempre com vídeo, foi a primeira coisa. Porquê? Porque o que eu queria era conteúdo para as redes. Ok. Não é? E Claro. portanto a lógica do Isto vídeo era a base. 2019, 2020? Pá, não me lembro. Acho que em janeiro de 2023 fizemos 3 anos, portanto em 2020. Ok. Começámos a gravar talvez em novembro de 2019 e lançámos em janeiro de 2020. E pronto, portanto, pensámos, pá, o Bitol tem algumas vantagens. Primeiro, permite-nos convidar pessoas que nós normalmente não faria sentido falarmos. Portanto, há pessoas com quem nós gostamos de manter relação e criar network. Pá, mas vais falar com a pessoa porque não temos assim nada para fazer e normalmente quando não tens nada para fazer não acontece nada. Certo. Tipo, olá, tchau, nunca mais falas durante 2 anos. Claro. E, portanto, isto era uma desculpa para convidar pessoas com quem nós queríamos manter network, queríamos conhecer. É uma desculpa para inspirar pessoas, né? E de forma egoísta para que os empreendedores que viessem ter connosco tivessem empresas melhores. Ok? Porque nós investimos parecido, nós queremos coisas com qualidade. E, portanto, se as pessoas consumirem conteúdo de qualidade e se inspirarem a fazer melhores empresas, nós, por consequência, vamos ter melhores empresas para investir. Certo. E finalmente, para criar conteúdo para espalhar nas redes, para as pessoas saberem que o Licipway existe, né? E que nós estamos prontos para investir e se tiverem uma ideia de negócio venham falar connosco. Mesmo que seja só uma ideia na cabeça. E sentiste muita diferença então dos deals que chegavam até ti na Lizip pré-Bitalk e pós-Bitalk? Sentiste muita essa diferença? Brutal. Pois. É brutal a diferença. No início não tanto. Isso podemos falar o que é que significa manter um podcast e chegar o que eu acho que levou o Bitalk onde está, que é consistência. Pois. Né? Portanto, gravar, publicar. Nós tivemos durante 1 ano ou 2, se calhar, uns 1000 views, 500 Sim, views. Portanto, tivemos bastante under the radar e depois de repente começámos a crescer e agora temos estado a crescer bastante bem.
E agora nota-se muito bem no nosso, portanto nós temos um deal flow, como qualquer investidor, temos um pipeline, né? Chegam muitas empresas, acabam muito funilzinho. poucas, um funil, e nesse funil já se nota que a entrada, a percentagem é muito alta, é acima de 50%. Do que nós recebemos nós temos um campozinho, diz onde é que ouviste falar de nós? Ok, Bitalk. Depois põe Bitalk. Bitalk. Uau. E depois também põe muitas outras coisas, que é, por exemplo, LinkedIn do Tocha, ou LinkedIn do José. Mas isto também é um bocado ligado ao Bitalk, né? Sim, Provavelmente sim, foram lá sim. por causa do Bitalk, ou seja, há algumas métricas aqui que nós não conseguimos apanhar, mas que provavelmente também são do Bitalk. Portanto, pá, é brutal. O impacto foi muito bom. Quanto dinheiro é que vocês já investiram no Bitalk? Agora que estavas a falar em manter um podcast. Alguns milhares de euros. Um episódio custa-nos alguns milhares de euros. Um Um episódio? episódio. Sim. Cada episódio custa milhares de euros? Não é milhares de milhares. Mas mais que Low um milhar. digit. Sim, não muito mais. Ok. Perto disso. Sim. Porque Não vocês, tenho o número certo, mas é à volta disso. vocês como têm nós, uma. como nós sim, também. É pá, nós usamos Sim, agora, né? Nós já têm uma temos. empresa Este é o terceiro de estúdio. produção. Yeah, este é o terceiro estúdio. Nós trabalhamos com algumas empresas, começámos nós internamente com pessoas e depois chegámos à conclusão que nós precisávamos profissionalizar, até porque estamos no canal Q. O conteúdo que vai para a televisão tem que ter uma determinada qualidade, tem que estar frame de uma determinada forma, tem que ser montado de uma determinada forma. Por exemplo, nós agora temos uma grua, vocês já repararam nos Já Já nos reparámos bitoques, assim uns dollies. as imagens mexem e, portanto, pá, requer uma equipa. Inclusive, nós investimos na Gaff Visuals, que é a empresa que produz o Bitalk. E é uma empresa agora do grupo Policyway, que pretende exatamente criar este tipo de conteúdo, portanto, conteúdo de qualidade. Ok. Não é ir fazer o vídeo do copo bonito e não sei o quê, é criar conteúdo de qualidade para televisão, para documentários, etc. Inclusive, estamos a fazer com eles o documentário da Silveira, portanto, a aldeia de xisto que estamos a recuperar também é a Gaff Visual que está a fazer. E mantemos isto dentro de casa, portanto, o sentimento de vestir a camisola é completamente diferente, né? diferente, Gaff, para a Gaff, o Bitalk também é Gaff, né? Sim, sim, sim. E, portanto, Gaff, Policyway, Bitalk, para nós somos uma equipa, uma família e funciona super bem. Mas não começou assim. Não, E como é foi que mais começou? tarde. Começou nós próprios, portanto, nós tínhamos duas pessoas. Mais assim, não é? Né? Exato. Mais assim como está aqui, portanto, com câmaras, a gravar. Eu até acho que o problema para mim dos Bitalks iniciais não é tanto a qualidade. Quando dizes qualidade, é qualidade técnica? Sim, a qualidade técnica Ok. dos microfones e das câmaras, etc. Era o nosso à vontade. Se vocês forem ver, por exemplo, os primeiros 10 ou 15, não sei, episódios do Bitalk, é mais uma entrevista. Pois. É menos conversa, não é? É menos conversa, mais entrevista. Começavam, então, onde é que estudaste? E depois, onde é que trabalhaste primeiro? Onde é que foste depois? É inexperiência. Certo. E hoje em dia, quando começa um Bitalk, por exemplo, há um tapa aí para sair com um advogado, a primeira pergunta que eu faço é porque é que as pessoas odeiam advogados? Claro. Né? Tipo, straight to the point. Claro. E eu acho que é isso que eu sinto. Eu tenho mais gosto a fazer os Bitalks hoje do que tinha nos primeiros. Né? Acredito. Porque é completamente diferente. Porque eu vou lá para o Bitalk mesmo dizer aquilo que eu acho. E o José, o meu pai, também vai dizer aquilo que eu Mas acho. isso eu acho que também ajuda no vosso caso. Portanto, vocês começaram o podcast já com algum know-how, pelo menos na indústria de negócio, de empreendedorismo e já com algum reconhecimento. Até, portanto, se calhar até vos põe numa posição mais à vontade para... Sim, aliás, falas nisso, lembro-me agora de um argumento muito importante na altura que era, nós antes da pandemia, nós não fazíamos muitas reuniões remote. Temos algumas, mas gostávamos muito de reunir com as pessoas presencialmente. E o que acontece é, quando tu te sentas com alguém para te reunir, vais gastar 1 hora do teu tempo, ele vai gastar 1 hora do tempo dele, e nós, se calhar nos primeiros 5, 10 minutos já percebemos, nós não vamos investir nisto. Ok. Mas nós gostávamos de, já que estamos aqui, vamos dar valor. E nós tentávamos dar o máximo de valor, dar a nossa opinião, porque é que isto pode funcionar, porque é que não pode funcionar, quais são os caminhos, etc. E um dos problemas que nós tínhamos é que esse conteúdo ficava naquela sala. Pois. E às vezes havia ali golden nuggets espetaculares que era bem fixe partilhar, mas é um bocado chato, né? Tipo, estás ali a pitchar a tua ideia, não queres que publiquem um vídeo sobre isso, né? Sim. Até que a primeira ideia antes do Bitalk era isso, era filmar as reuniões. Mas, Agora, voltando um bocadinho mas atrás na história, estou-me a lembrar. as pessoas sabiam que estavam a ser filmados. Nunca chegámos a fazer, mas a minha ideia era, quando viesse um empreendedor, dizer, olha, a gente vai filmar esta reunião, não te preocupes, não vamos mostrar a tua cara e não sei o quê. Mas eu estava mesmo a ver, a dinâmica da reunião não ia ser a mesma, Claro, ele ia se claro, sentir acanhado, está uma câmara apontada. Claro, Então quanto é que claro, vocês venderam a semana passada? Tipo, as pessoas não querem dizer, né? Sim, E por isso é que depois evoluiu o Pobi Talk. E era um bocado dessa ideia de mandar estes que nós achamos golden nuggets, o que a gente achava que eram bons, para fora, então vai com o Bitalk. Depois o Bitalk em si evoluiu e tornou-se no que é agora. Isto é vida. Mas começaram, estavas a dizer antes de começarmos a gravar, começaram numa sala de reuniões. Começámos numa sala de reunião da Licip, Na Licip, ok. na Licipway.
E depois, quando é que pensaram? Não foi quando foram para a televisão, vocês mudaram de estúdio antes de ir para a televisão. Sim. Como é que... Porquê? Porque na altura começámos a trabalhar com a GAF, com a GAF Visuals. Ok. E o Guilherme, que é o founder e CEO da GAF, virou-se para mim e disse: Tocha, esta sala não dá porque eu preciso meter a câmara 1 metro mais para trás e está aqui uma parede. E eu, pois, Gui, arranja-te. Então arranjámos uma fisheye, acho que era uma fisheye, se não me engano, e gravámos um episódio com a fisheye e ele olhou para o resultado e disse: esquece, Não. isto não tem qualidade. Não, então, ok, então vamos procurar outro sítio. E fomos para a Copa. Pois. Só mudaram... Só mudámos para a Copa. Ok. Que é Copa era um aquele... bocadinho o primeiro cenário já mais já bonito. tem o cérebro. Já tem o cérebro. Sim, o cérebro foi feito por uma artista portuguesa. Fizemos umas paredes amovíveis. Na verdade, aquelas paredes que estão atrás de mim e do convidado, elas andavam para trás e encostavam-se à parede para as pessoas poderem almoçar. Ok. Só que a própria Olicip, portanto, existe uma empresa que é a Olicip e outra que é a Olicipay. Um bocadinho diferente. Ok. Portanto, a Olicipay é a empresa de investimento, a Olicip é uma empresa de outsourcing de IT, profissionais de IT. Que é, na verdade, a primeira empresa que nós criámos e que depois deu aso ao Olicipay. Ok. E nós partilhamos escritórios. E portanto, a Copa era da Olicip. A Copa era da Olicip. Malta que não, A Olicip tinha estava a nada. crescer, era preciso cada vez mais pessoas a almoçar, já tinham que fazer turnos. Às vezes nós gravávamos às 11 da manhã, ali ao meio-dia e 45 ainda estávamos a gravar e as pessoas queriam almoçar. Foi aí que dissemos: pá, temos que arranjar outro espaço. E aí sim, fomos procurar um espaço, alugámos mesmo um espaço, transformámos aquilo num estúdio e é o estúdio do Vital hoje. Que é no de segundo andar. Então, isso, tudo o que tu falaste até agora, temos ouvido, alugámos, contratámos, trabalhamos com. Isto Tudo é investimento. É só gastos, não é? Só gasto. Ou seja, Não é gasto, é investimento. Investimento, exatamente. e pelo que nós, como consumidores de Bitalk, vemos, pelo menos no YouTube, vocês não têm anúncios, não têm sponsors, não têm nada. Ou seja, a minha pergunta é se o Bitalk, como entidade individual, tem um business model? É suposto o Bitalk alguma vez fazer dinheiro? Essa é uma pergunta muito interessante. É assim, o business model do Bitalk é encontrar empresas para investir. Ou seja, é impossível dissociar da Olicipay. É impossível, sim. Ok. Na verdade, se vocês forem ver o episódio 100 do Miguel Alves Ribeiro, que é da Sheer Me, é por causa do Bitalk. Né? Portanto, nós quando convidamos o Miguel, convidámo-lo porque ele estava à frente da Zomato, convidámos-lo para ele falar da Zomato, tivemos o Bitalk todo a falar da Zomato, e só quando ele estava a sair pela porta é que ele perguntou: quando é que o episódio vai sair? E eu disse: mas por que isso é importante para ti? E ele: é pá, porque eu vou sair da Zomato, vou criar uma empresa. Nós, então anda aqui para a sala de reuniões e explica-nos lá o que é essa empresa. E acho que foi nesse dia que nós dissemos que investimos. Portanto, ele saiu da reunião já connosco a dizer que investimos. E portanto, isso, pá, se amanhã, quando amanhã, não é, Miguel? Quando amanhã a Sheer Me fizer uma IPO, pá, o que são os gastos do Bitalk? Exatamente. Claro. Peanuts. É, verdade. Pois é isso, então... Portanto, esse é o business model do Bitalk. É isso. Agora, o que é que vai ser daqui a um ano? O que é que vai ser daqui a 2 anos? Mas, não sei. mas já vos passou pela cabeça. Aliás, de certeza absoluta que já alguém vos contactou para... Já nos esforçámos muito para não... dizer que não. Para dizer que não, sim. Uns nãos que custou dar. Sim, mas é... Não sei, tinha que ter muito a ver com o Bitalk. Não sei, é uma discussão entre a equipa. Isto é uma discussão de equipa, né? Pois. No Bitalk Quanta gente é que está? são muitas pessoas envolvidas. Portanto, estão pessoas envolvidas desde identificar convidados, escrever guiões, gravar, editar, publicar nas redes sociais. Ok. Portanto, isto tudo são pessoas. Não full-time, obviamente, Sim. mas em part-time devem estar envolvidas umas 7, 8 pessoas. Ok. Pois aí também o custo. Portanto, nós em equipa é que discutimos isso, né? Sim. Quando vamos buscar patrocínios. Estamos ali no... Estamos na dúvida. Acho que não. Vocês preparam muito os episódios? Sim. Mas parece que não. Que era aquilo que estavas a dizer. Antes parecia uma entrevista, não é? E agora parece uma conversa. Nós fizemos uma coisa, mudámos uma lógica que foi: nós preparamos guiões, ok? Nós chamamos-lhes guiões. Mas não são guiões para nos guiarmos, no sentido de guiar a conversa. São guiões para eu e o José conseguirmos saber exatamente mais detalhes, aqueles detalhes que nós antes perguntávamos: então, onde é que estudaste? E para onde é que foste trabalhar depois? Nós já temos essa informação vocês toda. têm a informação lá escrita. Portanto, nós, se vocês vão reparar que nós no Bitalk temos sempre uns tabletzinhos, nós no tablet não temos perguntas. O que nós temos no tablet é background. Certo. E curiosidades que possam ter acontecido. Né? Tipo, este gajo trabalhou ali, depois foi para ali, já disse isto numa entrevista, já disse aquilo. Portanto, nós lemos aquilo antes do episódio. Claro. E quando nos sentamos, sabemos, parece que conhecemos a pessoa que está à nossa frente. Às vezes até dizemos algumas coisas: vocês sabem isso? Temos uma equipa a trabalhar nisso. Uma equipa de Também espiões. é importante, se não depois dizes coisas,
assim consegues fazer às vezes, quando a pessoa está a falar e depois tu queres intervir, tu consegues dizer coisas dentro do contexto dessa pessoa Claro. e a pessoa sente que está muito mais próxima de ti, sente que tu a conheces e abre-se mais. Versus quando tu lhe estás a perguntar, mas que idade é que tu tens? Fónico, para aqui nem sabes que idade é que eu tenho. Estás a ver? Isto não é um bom exemplo, porque a idade não é importante, Sim, mas sim. coisas deste género Claro. criam uma Mas então intimidade. vocês pedem essas informações às pessoas antes de... Algumas pessoas fazemos pré-entrevistas. Ok. Vocês ou a equipa? Neste caso seria, até agora tem sido a Clara Nunes, agora é a Carolina, portanto que essencialmente prepara o guião e faz a investigação como tem que fazer. Às vezes até pode ir perguntar coisas a amigos. Da pessoa. Ou pessoas que nós conhecemos do network, né? Certo, Portanto, certo, nós temos- Portugal é muito grande, vocês sabem como é que é, o network aqui é tudo muito próximo, e portanto, quando nós sabemos que alguém é amigo do outro, vamos lhe perguntar, diz-me lá aí qualquer coisa tipo fixe sobre qualquer coisa, só para meter, para a gente poder meter se for preciso. Largar no uma Bitalk. bombinha, Mas muitas pois. vezes não saem sequer. A maior parte das coisas que estão escritas no guião nunca são Nunca saem. verbalizadas. Pois, é só para, lá está, para partilharem um contexto Yeah. que torna depois a conversa muito mais fluida. Nós também tentamos fazer isto menos entrevista possível, mas nós por acaso, agora estamos a dar disclosure disto. Temos uma série... Este episódio é um livro aberto para é os um dois livro aberto para os podcasts. dois, para os dois lados. Exato. Nós temos uma série de perguntas, mais até temas, que é tipo, pá, temos de falar sobre isto, e algumas delas estão aqui para safety net, que se o assunto tiver a morrer, Yeah. olha, já... Eu tenho isso. Sabes, o meu papel no Bitalk é ser o... o Eu não, suscitador de eu conversas. não permito silêncios. Pois, eu sou o é gajo que não isso. permite silêncios. Exato. né? Tipo, se for o meu pai, está ali, ele diz uma coisa, cala-se, depois fica tipo. E eu tenho que ter sempre alguma coisa para enfiar. Estás a ver? Portanto, tens de estar sempre ali com uma coisinha qualquer. E às vezes essas coisinhas até são interessantes, mas depois perdem-se. O flow da conversa foi para outro sítio, Verdade. perdeu-se. Acabou, Azar, já, temos não, pena. já não vou lá. Não vale Claro. a pena. Sim. E tu não tens, agora que passaste para esse modo mais de conversa, tu vais inevitavelmente dar mais opiniões, não é? Uhum. E não tens, tens algumas linhas vermelhas mentais de que é que, pá, não posso falar sobre isto. Ou Não, esta opinião se calhar é muito dura. não. É o que te vier à cabeça. I don't care. Tipo, Ok. as pessoas se quiserem ouvir, ouvem. Se não quiserem ouvir, Claro, sim. não É ouvem. porque vocês agora já estão numa escala que uma coisa que tu digas descontextualizada até pode ser, pode jogar contra ti, não é? I don't care. Podem usar o que quiserem. Reparem, eu tenho uma... Eu acredito numa coisa que eu acho que me protege de tudo isso. Que é, eu acredito que as pessoas podem mudar de opinião. Ok. Eu mudo de opinião. Eu Certo. hoje posso estar a dizer aqui uma coisa, daqui a uma semana tenho uma opinião diferente. Claro. Vão dizer, mas ali disseste aquilo. E então? Pois. Mudei de ideia. Pensei. Tive Exato, acesso a outra, Pensei. tive acesso a outra informação, alguém me disse alguma coisa que eu não sabia, investiguei, vi, não sei. Pá, não sei. Sim, Mudei sim, de opinião. sim, claro. Não, Pá, e acho que isso é faz todo saudável. As sentido. pessoas têm medo de mudar de opinião. Depois começam a defender a sua opinião. E portanto, como eu estou aberto a mudar de opinião, de certeza que eu já disse coisas no Bitox que fosse ouvir hoje, dizia, não sei se já não concordo concordas muito com assim isso. Mas na altura foi o que eu disse, era o que eu sentia. Portanto, Pois. tranquilo. E como é que vocês, agora falaste disso e lembra-me de outra coisa, que é vocês têm regras na televisão, não é? Ou seja, a parte que Sim, é fácil, não se pode dizer palavrões. é só isso. É só o que eu sei. Não sei se há outras. Como é que vocês chegaram à televisão? Foram vocês que se propuseram? Foi Ou- uma parceria. Portanto, o que estava à procura de um conteúdo na área de negócios e nós estávamos à procura de mais plataforma, mais canais. E houve ali um casamento, falámos, tivemos bom fit. Portanto, o pessoal do canal que é pessoal espetacular, completamente fora da caixa, não é? Que é o que nós estávamos à procura. Portanto, Ok. imagina, se o Bitalk estivesse a passar na SIC Notícias, se calhar... Já tinham dado outros toques. não é? Se calhar eu sabia mais regras. Sabias não é? mais regras. Mas no canal que eles põem-nos à vontade, sejam vocês mesmos, se Sim, está a sim, funcionar, sim. Continuem continuem a a fazer como vocês mesmos são. E também eu já lhes disse, se não formos nós mesmos, nós também não vamos fazer. Exato, é isso. Vamos descansar. E é um canal grande ou o YouTube é maior? Suponho que o YouTube seja o maior, se não for. É assim, no YouTube tu tens views. Certo. Na televisão é um bocadinho diferente. Né? Portanto, existe share, existe ali um bocadinho de conceito de views, mas não são bem views. Mas dos números que nós temos acesso, o canal que é maior que o YouTube. A sério? Sim. Uau. Não estava nada à espera desse. Também Eu não. também não. Mas eles mostraram-nos os números, eu acredito. Até porque agora há muitos criadores que só estão no YouTube. Yeah. E nem sequer vão para os mídias convencionais. Para nós, o nem- canal que nos abriu foi um público que não tinha acesso a.
E eu comecei a ver pessoas Que não tinha acesso ou que não costuma ver, costuma ver coisas yeah, no não costuma YouTube. ver coisas sim, no sim. YouTube ou no Spotify, ou no iTunes, ou seja o que Certo, for. certo. E tu estás na televisão, estás a fazer sempre zapping. Né? E de Depois repente paras paras, uns gajos a falar, deixa lá ver o que ele diz. Basta dizer uma frase que te chama a atenção e tu ficas. Exato. E foi isso que eu notei. Pessoas que eu não estava à espera que ouvissem podcasts, provavelmente não ouvem, mas diziam, mas eu vejo no canal. Depois aquilo, para eles nem sequer é um podcast, é um programa de televisão, não é? Sim, é um chama-se talk sempre show. podcast, mas não podcast. Na verdade havia um nome que era videocast antigamente. Sim, sim. Não sei. Temos micros. Nós antigamente até tínhamos Os fones. foi uma das coisas que o canal que nos pediu. Isso na televisão não fica muito bem e tal. Mas os microfones mantivemos. Podíamos também usar microfones de lapela, como se usa nos programas de televisão. Certo. Mas eu acho que aquilo dá ali um ar. Dá Sim, caráter. dá E o som é diferente. Meu. O som, quando o Spotify, ainda que nós temos um problema, né? Que é o meu tom de voz e o tom de voz do meu pai. São diferentes. Estamos em níveis bastante diferentes. Né? Portanto, afinar aquilo é difícil. Em alguns episódios falhamos. Mas estamos a esforçar muito, pessoal, para manter o som sempre nivelado. Não é fácil. É difícil, é. Está por dentro dessas. concordo que é dessa Também passas por dificuldade. isso, não é? Sim, ele fala muito alto. Quem? E de vez em quando tens picos. Sim, é isso. E depois se a pessoa está a ouvir nos fones, pensa, Exato. estes gajos estão a gritar. Qual é que dirias que são, se escolher 3 episódios até agora do Bitalk, daqueles que acabas o episódio com uma sensação de foi para isto que eu criei um podcast. Estes sim valeram a pena. Se tivesse escolher 3, tinhas assim 3 na ponta da língua ou não? Essa é uma pergunta recorrente. E a Acredito. pergunta é, então estás qual foi o Bitalk que gostaste mais? Pois. São todos... Eu sei que isto pode parecer uma resposta um bocado politicamente correta, mas são todos mesmo muito diferentes. Há algumas pessoas que ouvir é incrível, não é? Algumas, por exemplo, o Humberto da Rose, quando fala com o seu estilo e etc. Há pessoas que criam um engagement quando tu estás a falar com eles, tu sentes o flow, né? Por exemplo, o Paul Silver, do Revenge of the 90s, tem a sua forma de ser. Sei lá, quem mais? O Diogo Mónica, Ok. né? Sei lá, algumas pessoas que me lembro de repente. O Diogo Mónica tem um pensamento muito claro, é muito claro a expor as ideias, tem ali uma linha de Não raciocínio. é muito americano, não é? É, claramente. E ele tem esses tiques. Sim, sim. Mas falar com esse tipo de pessoas é muito, muito fixe. Quais são os episódios mais difíceis, diria assim, se calhar? É quando tu fazes uma pergunta e a pessoa diz não, Pois. sim. E tu tipo, desenvolve. Mais. Diz mais. Yeah. Porque eu só tenho algumas para safar. Pois claro. é isso. Se eu não falar, Yeah, e agora minutos estamos acabou a percorrer a lista a uma velocidade. Essa é uma. gigante. A outra que agora temos notado cada vez mais é, obviamente, como o Bitalk está a crescer, muitas pessoas vêm ter connosco para irem ao Bitalk. Para irem serem falar, convidados, para serem sim. convidados, ok. Muitas approaches feitas por agências de PR. Ok. Já agora fica uma mensagem para as agências de PR e as pessoas que usam agências de PR. Não vale a pena mandar um pitch como se manda para todo o lado. Porque nós temos um estilo. E o nosso objetivo não é falar de empresas, não é as marcas. Porque muitas vezes contactam-nos a dizer: estes vão lançar um novo restaurante de sushi, já têm 3 restaurantes em Lisboa e não sei o quê. Mas e então? Eu não falo 1h30 sobre sushi, meu. Tipo, I need more. Eu quero as ideias. O que é que são as ideias? Nem me interessa a empresa. Não é? Se a conversa for interessante, a empresa há de aparecer no meio. E o que nós temos tentado é: olha, vamos-te convidar, ok, nós convidamos essa pessoa para o Bitalk, mas não podes falar da tua empresa, é proibido dizer o nome. Queres vir? Já fizeram isso? Nós agora respondemos assim a toda a gente. As pessoas que se candidatam, nós dizemos: podes vir, mas não podes falar da empresa. Ainda queres vir? Quero. Ok, então metes aqui neste formulário, dizes quais são os tópicos que nós podemos falar, porque nós não escolhemos por convidado, nós escolhemos por tópicos. O parceiro do episódio de hoje é a Vogal. A Vogal é um estúdio de branding focado em founders e to be founders, portanto, de certeza que muita malta que está a ouvir o podcast agora. E o objetivo deles é trabalhar com estas pessoas para criarem uma marca unificada, portanto, desde a parte da estratégia, brainstorming, até à parte de execução, em que fazem o logotipo, toda a parte de imagem e os assets que são necessários, o website, por exemplo. Portanto, se tiverem interesse ou se tiverem dúvidas, vão ao site deles, vogal.io, que deve estar a aparecer agora aqui em baixo, ou podem falar com eles diretamente. Paulo Sá no LinkedIn, portanto, malta muito acessível, e vejam se estiverem interessados e se eles vos podem ajudar de alguma maneira. Vamos voltar para o episódio. Isso era outra pergunta que tínhamos. Como é que vocês... Nós procuramos alguns tópicos que para nós são fulcrais que nós queremos falar. Por exemplo, coisas que estão para sair. Os advogados, há bocado já disse, portanto posso fazer esse spoiler. Advocacia na área do Web3 e não só, mesmo na área Web2, no mundo real. Carros elétricos, né? Indústria do mar,
Isso é uma pessoa que ainda não encontramos. Portanto, nós identificamos alguns tópicos que nós queremos discutir porque achamos que são tópicos relevantes e depois procuramos experts na área. Ou seja, vocês vão ao contrário, não vão pela pessoa... Sim. Exceto algumas pessoas que são a pessoa, não é? Que já são a pessoa. Se és o founder do unicórnio, estás automaticamente convidado. Mas aí o tópico é unicórnio. Pá, mas é só porque se tu chegas a founder do unicórnio, ou chegas a ter um unicórnio, pá, tens ali muito para partilhar, de certeza absoluta. Claro. Sim, Portanto, sim, a entrevista, digamos, está feita. Mas senão, nós agora estamos a focar em tópicos. E depois procurar experts em tópicos. Mas esse papel é muito teu ou é mais é de da equipa? É de equipa. Nós fazemos reuniões. Acho que isso é uma ótima estratégia para que os episódios sejam mais conversas e não entrevistas. Yeah. Porque o que nós fazemos é escolher um convidado e automaticamente estamos a entrevistar esse convidado. Não é? Se o tema for uma conversa, acho que vai ser. E o receio disso é quando tu começas a atrair convidados da tua rede. Então tu estás numa bolha. Então, às tantas vezes, assim, os últimos 10 convidados que nós tivemos são todos founders. São todos startups de uma empresa tech que estão a fazer SaaS. Estás a ver? Sim, sim. É essa a dificuldade que nós começámos a sentir. Então, vamos identificar temas, vamos procurar as pessoas. E é difícil. E há algumas pessoas que nós convidamos, algumas pessoas que vão sair, gente, vão convidar para um podcast, porque nunca foi um podcast. Nunca. Ok. Pá, mas fala sobre o tema, é um expert no tema. Excelente. Vai ter coisas para dizer, de certeza. Acho que, por exemplo, o episódio dos carros elétricos ficou muito fixe. Temos que ir buscar uma pessoa à Europa Central. É um português. E ele veio cá de propósito? Não, já o tínhamos identificado há muito tempo. Por cá, quando vieres a Lisboa... Exatamente. Sim. Quando vieres aqui visitar a família ou assim, combinamos. Pois é, um bocado. É o que nós fazemos também. É como eu parei aqui. Vim cá uma reunião no Porto e agora estamos aqui. Eu tinha uma pergunta, mas esqueci-me agora a propósito disso. Do quê? Mas, Eu tenho outra que então é... vai. Eu acho que nós... Acho que podemos partilhar isto. Nós estamos a sentir um bocado isso neste momento para o Founder Tales, que é... Era por aí, sim. Nós tínhamos definido no início, eu não sei se sabes qual é a história por trás, basicamente eu e o Álvaro tínhamos o bichinho pelo empreendedorismo, queríamos criar alguma coisa, ainda chegámos a tentar, percebemos que não percebemos nada, do que fazíamos ideia do que estávamos a fazer e então... E vamos ganhar experiência. Foi muito aquela lógica de vamos ter um pretexto para falar com pessoas. Exatamente. Não vou só mandar uma mensagem no LinkedIn, olha, dizer, podes falar comigo uma hora. Pronto, e começámos a fazer isso, então caímos, a ideia era serem só fundadores de startups à partida, cada episódio entrevistávamos um e a ideia era perceber mesmo a parte mais técnica e dia-a-dia, como é que se faz isto, como é que se cria alguma coisa, exatamente. E agora, que entretanto já estamos na Season 4, estamos a começar a sentir que está a cair um bocado na rotina e até temos um bocado de medo que perca o interesse para as pessoas que nos ouvem, porque é sempre a mesma coisa, não é? Qual é que era a pergunta aqui no meio? Já não, mas eu percebo o que estás a dizer. Há uma coisa que eu disse no início quando nós começámos o Bitalk à equipa, que foi, eu não me interessa o episódio 1, nem o 5, nem o 10. A mim o único episódio que me interessa é o episódio 50. Acho que era 50. Não interessa, era um número grande. E a minha mensagem era, o objetivo é sermos consistentes e não falharmos. E portanto, a única coisa que interessa, isto é uma maratona, a única coisa que interessa é continuar. E portanto, criar uma rotina, portanto para nós era complicado. Nós temos trabalho, o Bitalk não é trabalho, não é? Portanto nós temos que trabalhar. E então temos que encaixar o Bitalk e temos que estruturar isto de uma forma que nós possamos continuar a trabalhar e ao mesmo tempo o Bitalk consiga acontecer. Por isso é que tanta gente está envolvida. Não é? Porque assim, não é preciso tanta gente. Não é? Claro, eu sozinho podia fazer aquilo tudo, não é? Mas não posso estar a fazer outras coisas. E de uma forma tão profissional agora, não é? Óbvio, o que a GAF faz eu não era capaz de fazer. Mas podia subcontratar uma empresa ou mesmo a GAF, não é? Mas tu criando as condições à tua volta para que tu possas trabalhar e gastar o mínimo tempo possível para o Bitalk. E para isso é que nós temos o guião, e para isso é que nós temos uma equipa, e para isso é que temos as pessoas que publicam nas redes sociais, para nós nos podemos dedicar àquilo que depois financia o Bitalk. Certo. Né? Que é a nossa atividade, que é as nossas empresas. Portanto, nós não investimos só em startups, investimos também em negócios. Temos empresas que têm lucros no final do ano, portanto, nós não somos um VC. Certo. Lucros têm no final do ano, nós agarramos nesses lucros e reinvestimos. Então já lá vamos. Já lá vamos. Mas isto era sobre o podcast. E portanto, na verdade, fazer um podcast é muito fácil. Né? Tipo, nós temos computador, nós fazemos calls, né? Um podcast é isso. Tu compras um microfone que é 200, 300 euros. Ok, vais para o melhor. Não sei quanto é que é aqueles top que o Joe Rogan usa. Não é este. Não é este. Whatever. Gastas 500 euros. Sim. Comprar um bom microfone, usas a câmara do computador ou arranjas uma câmara.
estás a gravar podcasts. Certo. Isto se for por câmara, né? Porque muita gente faz só áudio. Faz só áudio. O problema não é esse. O problema é a consistência. Nós reparamos nisso também. Que foi quando nós cometemos as seasons muito mais partidas, porque lá está, isto não é o nosso trabalho e temos muito mais dificuldade também em arranjar malta, porque ainda estamos pouco dentro do ecossistema. Nós reparamos quando passamos da primeira para a segunda e decidimos no compromisso de lançar todas as semanas, que os números duplicaram logo. Porque as pessoas estão à espera. Pois, e estamos sempre ali, né? Temos sempre motivo para estar Nós, por exemplo, nós em agosto paramos. Porque é silly season, o próprio canal que não quer novos episódios e portanto nós paramos, não publicamos nada em agosto, fazemos recaps, buscando coisas antigas, sim. etc. As pessoas também estão na praia, querem ver mais conteúdo de entretenimento e menos de negócio. Isto também pode ser um bocado... eu não tenho a certeza desta opinião, portanto se alguém não concordar diga. Portanto já houve discussões se devíamos publicar em agosto ou não. Mas eu reparei logo, no primeiro dia, na primeira terça-feira de agosto, do agosto que nós não íamos publicar, eu comecei a receber mensagens de pessoal a dizer: porquê que não saiu o Bitalk? Não vai sair o Bitalk? Pois. Ou seja, as pessoas criam o hábito que sai num determinado dia da semana e depois estão habituadas. A consistência, é isso. E daí a consistência é importante. Isso é o mais importante. E depois, as pessoas gostarem do que estão a fazer. Se vocês gostam destas conversas, não se importam de as fazer, who cares? Que é repetitivo. Por exemplo, eu fiz todos os Bitalks. Eu tive em todos. Pois. Eu às vezes sinto que estamos a repetir coisas que já dissemos. Já falaram, sim. Mas há muita gente que vos ouviu a primeira vez nesse episódio, se calhar Por também. exemplo, Não é? exatamente. E que vos descobriu nesse e tipo, este até tem E umas mais que conversas isso interessantes. nós estamos a ter uma conversa e se aquele tema é relevante para a conversa que nós estamos a ter naquele momento, eu falo. Claro, tu estás com um amigo, contas-lhe uma coisa, a seguir vais ter com outro amigo e já não lhe vais contar essa coisa porque já contaste a alguém. Não, tu estás na conversa, as coisas vêm, tu falas, né? Claro. Não interessa se estás a repetir. Sim. Portanto, quando tu olhas para o podcast como tu estás ali, estás a curtir, estás a fazer o que tu gostas, tu falas do que tu gostas, se é repetido ou não. Olha, está bem, para cimentar ideias. A minha pergunta que eu tinha pensado há bocadinho, lembrei-me interessante, que era, ou seja, vou voltar aqui aos convidados, e uma dificuldade que nós temos, e tivemos muito, principalmente nesta última temporada que passou, foi em arranjar mulheres que estivessem muito dentro deste ecossistema, e não sei se vocês sentem a mesma dificuldade. É difícil. Pois, é difícil porque não é porque nós não queiramos tê-las aqui, é porque há poucas e é difícil chegar a elas. Vocês têm essa preocupação quando estão a chegar aos convidados? Ou ativamente não... Pá, se calhar fixe, se não calhou de ser mulher, olha, é o que é. Ok, vou-te responder honestamente. Okay. A equipa tem, eu não. Ok. Boa resposta. Porquê? Eu tenho pessoas na equipa que têm. Porque a mim não me interessa se é homem ou mulher. Essas conversas dos gays, dos homens, das mulheres, dos trans, não sei o quê, isso para mim não me interessa nada. Sim. No sentido em que, para mim são tudo pessoas. Sim, o que interessa é as ideias e o que vão partilhar. Exato, lá. mas eu estou a certo? pensar mesmo, tipo, sei lá, no trabalho, quando estás a contratar alguém, ou assim, eu não olho para isso. Eu acho que isso é uma coisa boa, no sentido que não tenho nenhum preconceito e, portanto, nem noto. Claro. Logo, se no Bitalk passaram 10 homens brancos, eu nem noto. Pois. Estás a ver? Não é por mal. Agora, as pessoas, eu compreendo porque é que a equipa tem essa preocupação, porque nós estamos a falar para fora, não é? É isso. Também convém haver Mostrar um equilíbrio. alguma... Às vezes, se calhar, podemos olhar e dizer assim, pá, tivemos 10 gajos, agora queremos falar da AI e temos aqui esta rapariga ou este rapaz, pá, se calhar bora pela rapariga para ajudar a equilibrar um bocadinho as coisas. Mas nunca se isso comprometer o conteúdo. Ok. Pá, quem é expert é expert. Certo, E há certo, mulheres certo. que são expert em determinadas áreas e só se pode convidar mulheres, não é? Porque é que faz sentido. Claro. E aí não pensem em homens. Ou seja, vocês o convidado é secundário, vocês vão primeiro sempre ao... Não. E quando começar, não é secundário, mas é Ok, o convidado é segundo secundário. plano. O que não é secundário é as ideias do convidado. É isso. Certo. Isso é o... É o principal. Mas começaram assim já? Os primeiros já eram assim? Ou iam mais pelas pessoas aí no início? Não, no início, como... Eu não me lembro. Mas eu acho que não. No início foi um bocado o network. Ok. Tanto que a primeira pessoa, o primeiro episódio, eu penso que foi o Rafik. Capaz de primeiro, não Que sei. tinha uma empresa que fazia sapatos, chamava-se Dandy. Hum. E calhou porque na altura nós andávamos a falar com ele, porque havia uma ronda na Dandy, que depois acabou por não acontecer, mas estávamos a falar com ele, ele estava próximo, pá, e nós achámos o Rafik uma pessoa interessante. Quando nós achávamos a pessoa interessante, vamos começar com ele. Certo. Ele Ou tem seja, uma história no de vida muito limite interessante. nem é preciso a pessoa ter uma empresa. Não.
Só precisa ter ideias. Pode ser um investigador. Pode ser um estudante. Desde que tenha ideias que vale a pena discutir, que sejam fora da caixa e não têm que ser ideias que concordem comigo. Sim. Aliás, eu até gosto, é o que eu mais gosto. É pessoas que vêm dizer coisas que eu discordo. É as melhores conversas. Isso é uma ideia engraçada que acho que tenho que anotar aqui que é para depois fazermos o paralelismo. Vais ouvir isto várias vezes a editar. Verdade. Não precisas de anotar em lado nenhum. Exato. Note to self. Exato. Tens aí? Não tenho, se tiveres alguma. Tenho. Tu achas que nós somos competição? Com intimidade estás? Pela nossa existência. Isso é uma boa pergunta. Claro que é uma caricatura quando eu digo outros podcasts do género. Eu ia responder que não. Uhum. Eu não vejo outros podcasts como competição. Mas é mentira. São competição. Porque um podcast ocupa tempo. Certo. E tu tens um tempo no dia para ouvir um conteúdo. Ou seja, no limite de qualquer podcast. Qualquer conteúdo. Né? Um audiolivro é competição. Certo. A novela das 18 ou das 9, não sei quando é da novela, é competição. Portanto, tudo o que as pessoas estão a ouvir é competição. Mas os podcasts é mais competição, porque se eu digo, vou fazer uma viagem, vou direto. ao meu Spotify ou iTunes e vou escolher um podcast para ouvir, se houver 1000 podcasts no mundo, né, essa pessoa tem menos probabilidade de escolher um Bitalk. Portanto, nesse sentido, é competição. Agora, não é competição porque se vocês forem ver as pessoas que ouvem podcasts, eu conheço muitas pessoas que ouvem o Bitalk, papam os podcasts todos. Pois. Papam o Bitalk, papam o Founder Tales, papam tudo. Porque para eles eles gostam daquele conteúdo. Eu, por exemplo, ouço muitos podcasts. A mim não me interessa. Se saiu um episódio e eu não tive tempo de ouvir, eu meto lá para ouvir. Eventualmente. Algum dia vou ter tempo de ouvir, de certeza, né? E portanto não vejo nesse sentido. Tanto que eu gosto de ir a podcasts. Sim, e também eu acho que outra coisa que não sei se já pensaste, que é como o business model do Bitalk não é diretamente fazer dinheiro com o podcast, ou seja, não é, pelo menos Publicidade. por enquanto, não é publicidade, não é ad revenue, não custa tanto, entre aspas, outra vez, haver competição. Perder sponsors para outros, né? Exatamente, ou seja, não é, nesse sentido não é uma competição direta de que os clientes dão numa aos seus clientes do outro. Yeah. Vocês têm uma audiência muito de nicho? Sentem isso? Ou já estão a ficar mais generalistas? Entre aspas? Apanhámos mais o generalismo, entre aspas, porque é um generalismo muito fechado no nicho, Certo. ainda assim, quando vamos para o canal Q. Ok. Por causa daquilo que eu estava a bom. dizer. Outro tipo de pessoas que estão a ouvir o programa, aí nota-se. No YouTube, etc., é sempre pessoas muito ligadas a startups, a negócios. Mas é interessante ir, por exemplo, para o interior do país, nós estamos muito na Lausanne, encontrar pessoas na Lausanne que ouvem o Bitalk. Portanto, quando eu digo pessoas na Lausanne, não é porque na Lausanne não há founders, né? Mas é tipo, é uma aldeia no interior do país. É diferente da de Lisboa ou de Porto, etc. E um gajo que tem um escritório de arquitetura e diz que ouve o Bitalk, isso para mim Não é óbvio, não é óbvio. Isso para mim é fixe, eu gosto bem disso. Porque eu acho que o nosso tecido empresarial precisa de se ideias. inovar. Estás a ver? E se eles ouvirem algumas coisas que founders loucos fazem, ok, não vão fazer tudo, mas fizerem tipo 1%, já é fixe. Né? Vão melhorar os negócios deles. Claro. E eu fico muito contente de inspirar esse tipo de pessoas. Acho que nós fomos apanhados nessa, porque foi assim também a ver esse tipo de conteúdo e claramente o Bitalk que nos puxou a fazer uma coisa destas. Certo. Sim. Então, e agora que já estão estabelecidos ou que já deram um grande salto pelo menos, qual é que é o futuro do Bitalk? Há um plano assim a longo prazo? Para onde é que querem crescer ou não? Há algumas ideias, ainda não estão decididas, mas vamos continuar. Basicamente. Consistência, mais uma vez. Podem Consistência. continuar à espera do Bitalk a terça e à Consistência é mais quarta-feira. E repara, nós montámos um sistema que nos é... Era isso que eu ia perguntar. Inevitavelmente o futuro do Bitalk vai passar pela Olicip Way e até pela Angels Way, se calhar. Não é? Pois, não sei qual é que vai ser o papel da Angels Way, qual é que vai ser o papel de outros projetos que nós vamos lançar. Sempre à volta do Bitalk, essencialmente, o que nós queremos no Bitalk é inspirar as pessoas e podermos estar ali e ter as conversas que nós temos, porque muitas daquelas conversas que nós temos no Bitalk nós temos tipo entre nós, tipo, mesmo entre família ou entre a comunidade da Olicip Way, entre empreendedores, em eventos, portanto é uma extensão daquelas coisas que a gente já fala. Por isso, acho que é para continuar. Quando falaste aí na Angels Way, queres explicar o que é Angels Way?
Sim, Angel's Way, portanto, existe um conceito que é Venture Capital, portanto, fundos de Venture Capital, VCs, e essencialmente o que é que os fundos VCs fazem? Começam como uma startup. Não se fala muito disso, mas o primeiro passo de um fundo de Venture Capital é ir angariar dinheiro. Portanto, é fazer um pitch a outros investidores. É fazer pitch a investidores que normalmente não investem diretamente, preferem investir em fundos, diretamente em startups, preferem investir em fundos e ter alguém a gerir o dinheiro, e portanto o que um general partner de um VC, que é quem normalmente gera o fundo, vai ter com os LPs, que são as pessoas que colocam dinheiro no fundo, e pede-lhes dinheiro, para eles colocarem dinheiro no fundo, e ele vai gerir esse dinheiro. Para gerir esse dinheiro, ele tem duas formas de ganhar income. Uma são management fees, portanto eles cobram, por exemplo, 2% do valor do fundo anualmente. Portanto, num fundo de 100 milhões, eles recebem 2 milhões por ano para management fees, portanto, para gerir salários o fundo. E etc. Há salários, custos legais, nós sabemos bem o que é que isso é agora com a Angel's Way. E depois tem outra componente que se chama um carry. Portanto, o carry, normalmente entre as 20%, 25%, depende, 25%, significa, se o fundo levantou 100 milhões e o retorno do fundo das empresas que se venderam, fizeram IPO, seja o que for, por exemplo, 200 milhões, os primeiros 100 milhões vão para devolver aos investidores, e depois dos outros 100 milhões que restaram, 20% ou 25%, o tal carry, é uma comissão das pessoas que estão a gerir o fundo. Ok. E é assim que eles são incentivados a investir em empresas boas. Porque se eles só ganhassem management fee, o que é que interessa se a empresa dá retorno ou não? Há um alinhamento de... É tentar alinhar os incentivos. Qual é que é o problema? É quando o fundo é muito grande, né? A management fee é muito alta. Certo. São muitos milhões. E, portanto, às vezes o incentivo do carry já não é tão apelativo quanto tu podes estar ali a comer management fees. Claro, porque um fundo maior em volume não significa necessariamente mais pessoas a trabalhar nele a geri-lo, não é? Isso significa mais management fees. Se Pois, eles querem mais pessoas ou não, é uma decisão do GP, da pessoa que está a gerir o fundo. Portanto, estes são dois conceitos importantes. Isto para introduzir a Angel's Way. O outro conceito importante tem a ver com os investidores que colocam dinheiro no fundo. Portanto, os tais LPs. Os tais Limited LPs. Partners. Para colocares dinheiro num fundo, hoje em dia, eu diria que é quase impossível tu encontrares um fundo que seja menos de 100, 150 mil euros. Ok. Ou seja, o mínimo que eu, como investidor, posso colocar num fundo são 100 ou 150 mil euros, Exato. portanto não é para toda a gente. Exceto alguns fundos que têm alguns programas especiais, onde podem entrar algumas pessoas, porque são pessoas-chave, né? E metem tickets mais baixos, pode ser 50 mil ou 40 mil, mas nunca baixa muito destes valores. Certo. Ou seja, e tens que ser uma pessoa-chave. Nunca é o dinheiro de bolso que eu tenho para investir mensalmente, que é o que sobra do meu ordenado. Nunca é esse valor, não é? E foi a partir daí que a gente partiu, que é olhando para o Web3, portanto, para as DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, portanto, são organizações que funcionam na blockchain, com smart contracts, etc., onde as pessoas votam com os tokens que têm. Isto é possível de fazer numa DAO, e existem muitas DAOs no mundo Web3 que angariam fundos de várias pessoas, que nem sequer se conhecem, e depois têm os tokens e votam, olha, vamos investir naquilo, não vamos investir naquilo. Isso já existe. O que é que não existe, ou pelo menos nós não conhecemos, é o mesmo conceito, mas no mundo, digamos, legal. Né? Portanto, o mundo Web3 está numa bolha. Certo. Né? A esmagadora maioria das empresas que trabalham no mundo Web3 não querem muito saber da lei. Né? Na verdade, é um bocado essa a lógica do Web3. O ethos do Web3 começou assim, né? Já tem vindo a mudar. E, portanto, nós queríamos fazer um fundo em que qualquer pessoa pudesse investir. E, portanto, o que fizemos na Angel's Way foi baixámos os tickets de investimento mínimos desses tais 100 mil euros para 1.200 euros. Ainda são 1.200 euros. Sim, mas já é mais... Mas já é mais acessível do que 150 mil euros. Se calhar não é um ano ou dois poupanças. 150 mil euros nem é um ano ou dois poupanças. Depende do teu salário. Pronto, portanto, baixámos o ticket mínimo e depois dissemos... E como é que nós matamos a management fee? Aquele custo, não é? Porque na verdade, tu imagina esse fundo de 100 milhões que eu estava a dizer, imagina 2% de management fee, significa 2 milhões ao ano, mas o fundo tem 10 anos. Significa que em 10 anos são 20 milhões. Portanto, dos 100 milhões que eles angariaram, só 80 milhões é que são para investir, os outros 20 milhões são para custos. Portanto, nós também queríamos baixar isso. Como é que baixamos? E foi aí que começámos a pensar no conceito de vamos agarrar no carry, porque o carry alinha incentivos. Eu tenho andado muito apaixonado à volta da questão de alinhar incentivos. O carry nos episódios. eu tenho estado muito à volta desse tema. E portanto, como é que nós alinhamos incentivos? Qual é o objetivo do fundo? É investir e ter retorno. Então vamos dar
mais se as pessoas fizerem determinadas tarefas. O que é preciso a management fee? É para quê? Para procurar empresas, para decidirem que empresas investir e para depois apoiar as empresas e ajudá-las a crescer. Então vamos criar 3 categorias de rewards, que é o que a gente chama de stock options, digamos. Não é bem assim, mas para conceito chega. E consoante as tarefas que tu fizeres, tu vais ganhando stock options, porque é o tal carry. Ok. Portanto, tentámos matar a management fee e deixar só o carry. Ok, então se calhar fazer aqui um Faz. ponto de situação. Então, basicamente, a Angels Way é um fundo comunitário, ou seja, qualquer pessoa, desde que tenha a capacidade de pôr o ticket mínimo, que já é muito mais baixo, pode entrar com esse ticket mínimo. Esse ticket mínimo há de dar direito a, sendo uma DAO, X número de tokens, não é? Que deve ser, suponho eu, proporcional ao ticket que as pessoas estão a pôr. Não é? Tanto que nós metemos um limite máximo por causa disso. Ok. Né? Então chegava lá uma pessoa e metia 150 mil euros, E comprava 120 mil euros e tinha, né, 100 votos mais do que todos os outros. Exato. E depois, para cortarem as management fees, alinharam os incentivos pelo carry. E o carry, no fundo, ou seja, eu se fizer o tal trabalho, os tais tarefas, etc., no fundo o que eu estou a assumir que vai acontecer é eu vou ganhar mais tokens e depois o carry é proporcional ao token. Ou seja, não preciso pôr mais dinheiro, ponho com esforço. No fundo, se olharmos para uma empresa, podemos dizer assim, nós vamos angariar 1.2 milhões com uma avaliação de 1.2 milhões. Exato. Ou seja, 100% de diluição. Ok. E depois vamos atribuir carry em 25% de equity. Portanto, Ok. vamos diluir 25% de toda a gente. Alguém há de receber esses 25%, são as pessoas que fizerem as tarefas. Encontrarem empresas, fizerem parte das equipas de acompanhamento das empresas para as ajudar a crescer, pá, e muitas outras tarefas que podem E ver no essas site da pessoas Angels Way. podemos ser nós, é quem investir no Todas fundo. as pessoas. E isso não levanta... Pá, lembrei-me agora assim... Espera, mas só um problema, só dizer uma coisa isso. importante, porque eu disse isto tudo e depois as pessoas vão analisar as coisas e não é bem como eu disse. Ok. Porque nós temos uma management fee. Ok? O que é que aconteceu? Quando isto foi nós sentados nas nossas mesas de reuniões a ter a ideia bonita e idealizar, né? Mas a realidade é que o mundo não funciona bem assim. E existem reguladores, e para o regulador, no caso em Portugal, é CMVM, existem regras apertadas para proteger os investidores. Ok. A CMVM existe para proteger os investidores dos fundos, portanto, quem está a ser, controlado somos nós que estamos a gerir o fundo, que é para as pessoas que colocam dinheiro estarem protegidas. Ok. Por causa dessa dinâmica de todos os processos que isso envolve, desde reporting, KYC, etc., existe um custo. Certo. Né? Existe um custo, por exemplo, para teres um fundo tens que ter um ROC, o Revisor Oficial de Contas, Sim. né? Que é digamos, um fiscal independente. O ROC cobra uma mensalidade, né? Claro. E portanto, à medida que nós fomos mergulhando na realidade do fundo da Começámos a Angels Way, perceber. fomos, espera lá, existem Isto aqui alguns afinal custos. não é assim tão romântico. Então o que é que nós dissemos? Ok, tudo bem, existem custos, não podemos fugir deles porque queremos ser legais. Podíamos ser uma DAO, aí nem precisávamos falar com a CMVM. Mas nós queremos falar com a CMVM, vamos ser completamente legais. Então existem estes custos, então o que é que a gente faz? Somos transparentes. Portanto, os custos são transparentes para todos os investidores. Existe uma plataforma, onde na plataforma existe um menu que diz mesmo os custos do fundo e lá está escrito todo o dinheiro que entra e sai do fundo. Ok. Saíram 134 euros para pagar isto. Está lá tudo transparente. Não há salários. Ok? Ninguém recebe salário. Eu não recebo salário. Portanto, tentámos baixar a management fee. Qual é que é o problema no nosso caso? É que o fundo é muito pequeno. O nosso fundo é de 1 milhão. 2,5% de 100 milhões são 2,5 milhões. 2,5% de 1 milhão não chega para pagar os custos. Certo. Né? E portanto, nós tivemos que encontrar ali um meio termo e daí nós estamos a levantar 1,2 milhões, que são 200 mil euros para custos. Ok. Ok? Sendo que se o dinheiro não for gasto nos custos que nós estamos a prever, É dinheiro para investir. é devolvido ou investido. A comunidade há de decidir. Mas isso e o facto de não haver essas management fees não poderá pôr em causa a eficiência da gestão do fundo? Ou seja, Isso é o que os VCs todos dizem. Mas eu acho que eles estão enganados. Porque o que nós vamos criar com a Angels Way, repara, a Angels Way vai investir em pré-seed. Nós temos muita experiência em pré-seed, são estas empresas que estão no sofá, não é? O mais importante no Estão aqui pré-seed, exato, na cabeça, nós vamos criar a maior rede de scouting de startups em Portugal. Porque a partir do momento que todos os investidores têm um incentivo para colocar empresas, claro. e se essa empresa for investida, eles ganham o carry, o tal carry, e nós queremos abranger área geográfica e área profissional. Ok. E só investimos em Portugal.
E, portanto, queremos trazer os investidores para eles serem o olho na rua. E ao termos tantas pessoas, eu acredito que nós vamos conseguir encontrar vamos conseguir encontrar mais empresas. Certo. Tanto que uma das coisas que eu digo a vários investidores, business angels, mesmo pessoas que trabalham em VCs, é o teu ticket na Angels Way, e eu convido todas as pessoas que trabalham em Venture Capital e investimento para virem para a Angels Way, o teu ticket na Angels Way é como pagar uma subscrição, e se fizeres as contas, se puseres o ticket máximo, né, estamos a falar de uma subscrição tipo 50 euros por mês, para teres acesso a deal flow em Portugal. Certo. Queres melhor que isso? E para os founders vem pitchar a Angels Way, estás a pitchar ao ecossistema, estás a pitchar aos founders do ecossistema, aos business angels, aos VCs. Portanto, eu acho que pode trazer mais eficiência em alguns pontos. Onde é que poderá a eficiência cair? É no acompanhamento. Pois. Não é? E portanto, aí, como é que nós resolvemos isso? Criámos support teams, são equipas de suporte para cada empresa. Sempre que uma empresa for investida na Angels Way, é eleita uma equipa de suporte pela comunidade. As pessoas candidatam-se. Imaginar, investimos numa empresa de AI. Devemos ter 20 ou 30 pessoas que são experts em AI. Dessas 20 ou 30, pelo menos 4 ou 5 vão ter tempo para fazer parte da support team. Dessas 4 ou 5, pelo menos 2 ou 3 candidatam-se. Ótimo, então a comunidade pode votar para essas pessoas fazerem parte da support team. Por fazerem parte da support team ganham carry e ao mesmo tempo estão a ajudar a empresa. Sempre que... Porque o objetivo é criar ali um buffer. Imaginam que é investir num founder e depois o founder ter que falar com 700 investidores. Né? Pois. E, portanto, o founder fala com a support team, é como se estivesse a falar com o investidor, e a support team é que é responsável por baixar assuntos para a comunidade, dizer, olha, eles vão fazer um post no LinkedIn e querem bué de likes para isto se tornar viral. Pá, nós temos 700 likes. Pois. Da mesma empresa que nós investimos. Sim, bora sim, todos fazer like? Bora fazer like e reshare, né? Ou seja, existe algum poder. Existem alguns problemas que nós vamos ver como é que se resolvem, né? Mas acho que existem muitas coisas interessantes. E tu acreditas nessa democracia tão direta? Ou seja... Em pequena escala, sim. Porque o que eu estou a supor é, se isto for 100% democratizado, não é? Toda a gente tem, ou no limite, toda a gente teria o mesmo peso dos votos. Ou no limite toda a gente teria o peso máximo dos votos, portanto está igual. Mas há muita gente que não sabe sobre analisar, fazer... Analisar uma startup. Analisar uma startup, due diligence, essa coisa toda. Eu não sei, eu não me sinto uma pessoa info-excluída, mas não é um processo pelo qual eu tenha passado sequer alguma vez, portanto eu não sei qual é que é, porque é que esta é melhor que aquela, ou porque é que esta devíamos investir, esta não, em que avaliação, etc. Eu estou a perceber o que estás a dizer. A minha resposta para ti é, e os VCs sabem? É porque eu quando olho para um portfólio de um VC, é uma power law. Portanto, o mundo venture capital funciona numa 100%. power law. Há um que paga tudo. Certo. Literalmente, nos fundos de VCs, há uma empresa que paga tudo. Mas ainda assim, pelo menos eles têm informação nessa área, ou muitos deles vão ter formação nessa área. É verdade. E o nosso objetivo na Angels Way é trazer muitas pessoas do ecossistema. Ok. Portanto, nós estamos a falar de business angels que estão há muito tempo no ecossistema, pessoas que nós conhecemos, não é? E quando nós ouvimos falar alguém que está a investir há muito tempo, não é? E que conhecemos, pensamos, pá, se calhar a opinião dele é relevante. Se ele está a dizer que isto é um risco, se calhar devíamos olhar para isso. Mas o que eu aprendi na comunidade da Olyssey Play, já agora, que é muito interessante, é que nós na Olyssey Play, nós não investimos em empresas concorrentes. Então é uma regra que nós temos, nós só investimos em empresas portuguesas e não concorrentes. Isto porque nós trazemos as empresas para a comunidade. E as empresas na comunidade falam umas com as outras. Empresas não falam. Os founders falam uns com os outros. E o que nós aprendemos nos últimos anos foi que empresas que não têm nada a ver em áreas, founders que não têm nada a ver nas áreas onde estão, têm muito a partilhar uns com os outros. Né? Ainda há bocado estávamos a falar do Vasco da Tecma Foods, está aqui no Porto, está a fabricar insetos e está a falar com, sei lá, a Eat Tasty, que faz delivery de comida, e tu vês que o Rui e o Vasco podem ficar ali a falar durante 3 horas e estão a falar de business. Claro. Certo. Né? O Miguel Portanto, há tinha-nos muita dado coisa para exatamente aprender. essa opinião sobre a Olyssey Play. É? Miguel Sim. Alexirme, sim. Pronto. Isto para dizer o quê? Que na Angels Way, tendo muitas pessoas diferentes, Queres uma... eu acho que há pessoas que nos vão dizer coisas Uma aos dinâmica investidores semelhante. profissionais, dizer isto, e o investidor profissional dizer, epá, nunca tinha pensado nisto. Às vezes é preciso vir um outsider. Sim, sim. Estás a ver? Olhos diferentes. É? Portanto, eu acho que pode ser uma mais-valia. Percebo. E ao mesmo tempo estás a dizer que na Olyssey Play não investem em concorrentes. Eu vou virar o bico ao prego. A Olyssey Play e a Angels Way não podem concorrer entre si. Não há aqui meio conflito de interesses. Outra vez.
A resposta deveria ser sim, mas a resposta é não. Eu vou-te explicar porquê. Porque há um conceito errado que as pessoas têm do ecossistema, que é, as pessoas acham que os investidores escolhem os founders. Os founders é que escolhem os investidores. Os bons founders e as boas startups têm uma lista de investidores para escolher. Colocam os investidores em cima da mesa e dizem, queremos este porquê? Este traz-nos valor? Queremos este porquê? Este traz-nos valor? Portanto, o que eu acredito é que as pessoas vão olhar para a Angels Way e vão perceber o valor que traz a Angels Way. O valor que traz são muitas pessoas, muitas opiniões, e quando tu precisas de alguma coisa, se calhar temos alguém na comunidade e essa pessoa vai-te querer ajudar porque tem os incentivos alinhados. Certo. Porque é que tu tenhas sucesso. Na Holisip Way, nós temos outras mais-valias. Temos a nossa comunidade e etc. Portanto, eu acredito que possa vir a acontecer. Temos uma empresa em que a Holisip Way quer investir e a Angels Way quer investir. Quem é que decide? É o founder, meu. O founder é que tem que tomar a decisão. Podem co-investir. Claro. E daí nós temos baixado o ticket da Angels Way para 50 mil euros. Portanto, o ticket que nós queremos fazer na Angels Way é 50 mil euros, exatamente porque não é suficiente para uma primeira ronda. Ok. Para uma startup em Portugal em pré-seed levantar 50 mil euros é um bocado curto. É pouco, sim. Normalmente entre os 100, 150 ou para cima. E é exatamente essa a ideia. É para trazer co-founders, para mitigar o nosso risco de Angels Way não sermos um VC profissional e não estarmos sozinhos numa cap table e não conseguirmos fazer seja o que for. Temos alguém que pode ser o lead investor e, acima de tudo, pessoas da comunidade investirem. Aí é que tu poderias dizer que há um conflito de interesses. Ou seja, a ideia é um business angel que esteja na Angels Way, ok? Aparece uma startup, precisa de 100 mil euros na área de mobilidade. E há dois business angels que são ganda experts em mobilidade e dizem, epá, eu também gostava de investir 25k. Ok, Angels Way mete 50 e vocês os dois metem 25 cada um, 100k, fechado. E eles estão dentro da comunidade. Certo. What's the problem? Pois. Sim, Não tem sim, problema sim. nenhum, não é? Portanto, eu acredito, eu gostava que isso acontecesse. E tenho dito isso a várias pessoas que são investidores e que vêm para a Angels Way, que é, man, isto é para tu ver startups e se tu quiseres investir, faz uma proposta. Agora vamos imaginar outro cenário. Uma empresa quer 100 mil euros, a Angels Way quer pôr 50 mil euros e mais dois investidores externos querem pôr 50 mil euros cada um. O founder é que tem que decidir. Claro. O founder olha para os três investidores e diz, quero este e este. Não é? Ou então, meus amigos, sentem-se os três numa mesa porque eu quero-vos aos três. Não é? Façam tickets mais baixos. É sempre decisão do founder. E qual é que é o incentivo do founder para escolher Angels Way? Porque não vai ter uma equipa tão Não, vai ter uma equipa de suporte. profissionalizada. Eu percebo o que estás a dizer, mas se tu fores falar com muitos founders, há muitas vezes que eles metem dinheiro e desaparecem. Certo. Okay? Mas não é o ideal. Não é o ideal, mas é a maioria, Ok. que é um problema. Sim. E daí, pessoal, sempre forem escolher um VC, perguntem a founders que foram investidos por esse VC como é que ele funciona pós-investimento. Ok. Né? Porque há muitos VCs que são muito bons na primeira fase do investimento, que é angariar os founders e meter lá dinheiro. Depois não há mais nada. Pois. Eu aqui acredito que nós vamos ter muitas pessoas na Angels Way que têm uma coisa muito importante, é têm muita vontade. Têm vontade de aprender, têm vontade de ajudar, têm vontade de participar. E eu acho que isso vai trazer muito valor tem aos founders. skin in the game, não é? E tem skin in the game. O skin in the game é essencial. Sim, sim, sim. Daí tu tens que investir para estar na Angels Way. Tens de ter 1.200 euros para entrar. Mas não há nenhum plano de contingência. Se aquilo Do quê? passa a começar a correr mal. Como assim? Se começar a correr mal é fácil. Fecha-se o fundo e devolve-se o dinheiro às pessoas. Ok. Porque é assim que funcionam os fundos normais também, não é? É para isso que a CMVM está lá, para fazer enforcing destas regras. Mas não vai correr mal. Sabe, eu tenho já muitas indicações do mercado, Que... não só falando com founders que estão interessados na Angels Way, Ok. não como investidores, mas para serem investidos. E falarem-me de, epá, eu quero ter 600 cabeças a pensar em algumas das minhas coisas. Porque não vai ser tudo. Sim, sim, não é? sim, sim. As pessoas não vão receber toda a informação mais detalhada, até Não, porque também era uma loucura. pode haver lidar com pessoas isso. que são concorrentes, percebes, na Pois, comunidade. também é esse problema, não é? É, porque tu podes ser investidor na Angels Way, teres uma startup na área de mobilidade e o teu competidor é quem a Angels Way investiu, Ok. não é? Portanto tens ali um conflito. Portanto a support team tem esse trabalho de passar só a informação que concorde com o founder, né? Que o founder concorde. Mas a support team está lá, é como uma equipa de suporte de VCs. Uma equipa o VC normalmente suporta-te com uma pessoa. Nós aqui temos 6 pessoas a fazer equipa de suporte. Eu acho que isto vai funcionar bem. Quantas pessoas é que já estão inscritas? Pai, 800? Ia ver aqui no coisa. Isso é cerca de 800 pessoas, já volto perto de 2 milhões de euros. E, portanto, mas como é que isso vai funcionar? Pois. Tinhas dito que...
Diz-me tu. Não, sei. Não, nós... duas coisas... Tem um milhãozinho ao bolso. Não, são duas coisas que vão Mas acontecer. afinal há menos management fee de 50%. Não. Assim, para já, há uma opção em cima da mesa que é aumentar o valor do fundo. Ok. Pareceu mais óbvio. Né? Essa é uma opção. Eu preferi não fazer essa. Quais são Porque os vantagens? economics batem muito bem com aquele valor. Ok? Os economics ficam muito redondos, ficam menos pessoas. Pá, Sim, sim. é a É primeira mais vez que fácil estamos a fazer de isto. gerir também. É mais fácil de gerir. Mas depois tens outras duas coisas importantes. Primeiro, a taxa de cagaço. Ou Taxa seja, de bailout. Isto não é malta que ainda ninguém Não, meteu dinheiro. ninguém meteu dinheiro. Isto Ok, são ok. pré-inscrições. Ok, Quer dizer ok, assim, ok. eu estou interessado em investir na Angels Way 2.400 euros. Pronto, isto eu Ok, acho que obrigado. dos 800, dois somos nós. Pois. É normal. E portanto, vai haver uma porcentagem grande de pessoas que vai desistir. Certo. Muitas dessas pessoas que vão desistir até pode ser porque o contexto deles mudou. Nós anunciámos Angels Way em janeiro, já vai fazer quase um ano. E portanto é normal. O contexto das pessoas mudam, já não estão interessados, tranquilo. Portanto, existem muitas pessoas que vão fazer bailout e depois temos uma ideia que é baixar o ticket máximo. Portanto, muitas das pessoas que nós temos, é engraçado porque aquilo está dividido entre ou é o ticket mínimo ou é o ticket máximo. Claro. Ali no meio há menos pessoas. Também há gente que se calhar já está muito mais tranquila com este risco e malta que tem um bocado de medo e agora vou dar este dinheiro todo para investir em startups. É uma coisa, é tudo novo, não é? Eu nunca investi em startups e além disso nunca investi desta maneira e vocês também nunca fizeram isto desta maneira. Não, nós fazemos isto já há muitos anos. Sim, mas desta forma assim... Sim, mas repara, a forma é o quê? As pessoas vão votar, Sim, vão dar sim. a sua opinião. Tenho uma pergunta sobre isso também. Que isso não dava para ser feito sem ser em Web3. É aqui para desafiar um bocadinho. Sem ser em Web3? Sim. Claro que dá. Mas é muito mais fã em Web3. Não, mas nós não estamos em Web3. Nós não estamos em Web3. Ok. É. Nós montámos uma blockchain privada para dar alguma segurança às pessoas de que a informação não pode ser alterada. Sim, para alterares a informação da blockchain temos que mandar aquilo tudo abaixo e reconstruir. Sim. E com os timestamps tu vês que foi ao trabalho. Foi aldrabado. E, portanto, essa é uma ideia para dar segurança às pessoas. Agora, Ok. isto não está no Ethereum, isto não é público, ninguém Sim, pode sim, ver. sim. Porque a CMVM não queria aceitar uma coisa dessas. E até, Foi um desafio para eles. e até isto essencialmente é uma ferramenta de gestão dos LPs, não é? Sim. Porque a verdade é a decisão de investimento das pessoas é uma sugestão para a equipa de investimento, para o comitê de investimento. Né? É assim que funciona legalmente em Portugal. Portanto, no final, o comitê de investimento é que toma a decisão. Nós queremos sempre seguir o que as pessoas querem. Agora, se toda a gente votasse para investir numa startup que está a fazer tráfico de seres humanos, né? Por mais que as pessoas votassem sim, nós não podemos investir. Claro. Portanto, isso seria bloqueado. Ok. Existem algumas regras que nós temos que seguir da CMVM e essa é certinha. Não vale tráfico. Ok. Tráfico humano não dá. E outras coisas. E portanto, sim, vamos ver como é que vai correr. Eu estou mesmo convencido que vai correr muito bem, porque nós temos tido algumas experiências em escala mais pequena. Muito na comunidade OW. Portanto, na comunidade OW, quando entram empresas, são votadas pelas pessoas todas. Ok. Não numa lógica de Angels Way, mas as pessoas dão opinião. Sim. Por mais que a gente goste da empresa, se a comunidade não gosta, nós não investimos. E eu acho que Com todas? se as pessoas não gostarem, nós não investimos. Mas já aconteceu? Já. Uau. Engraçado. E às vezes pode ser só uma ou duas pessoas que têm um problema muito específico. Pá, seja de negócio, seja de relações passadas, seja o que for. A nossa prioridade é manter a já lá comunidade estão. saudável. Pois, porque depois ao serem investidos, eles vão obrigatoriamente Entrar na integrar comunidade. Yeah. E vão falar, vão estar nas calls, vão estar nos eventos. Pá, se não fores um gajo que se enquadra nos nossos ideais, aquilo que a gente fala no Bitalk, é para isso, para perceber. Se ouvires o Bitalk, é isso que nós somos. As pessoas que estão connosco na comunidade OW é assim que pensam. É que não têm as mesmas ideias que nós. Claro. Os mesmos ideais. Se não tens esses ideais, tipo, nós não vamos investir. Não vai dar. Tens de ter esses ideais. Que é para fazeres parte dessa comunidade, é uma comunidade, Claro. não é? Sim. Acho que esse é o grande, acho que o grande fator que diferencia se calhar a Licip Way de outros fundos que andam. Pelo menos é isso que a mensagem que nos chega a nós é um bocado isso. É que quando se eu falar na Licip Way é a comunidade é a cena. Mas isto também acaba por ser, não vou dizer fácil, mas é mais gerível por ser mais pequeno, não é? A comunidade? Sim, do que um portfólio gigante de uma VC ou assim. O que é pequeno? Nós temos mais, Pois, eu também não sei, estou a falar de cor. Se mais de calhar 80 não é. pessoas. 80 pessoas? Ok. Já não é assim tão pequeno. Já não é assim tão pequeno. E quando fazem aqueles retiros na vossa Fazemos os aldeia? retiros, normalmente convidamos só os founders. Ok. Porque a aldeia é pequena.
Ainda agora estamos a organizar o nosso próximo retiro. Pá, há uma sala onde nós vamos fazer alguns trabalhos que tem um limite de 35 pessoas. Certo, não há hipótese. Não podem ir para lá mais que 35 pessoas, senão a casa cai. Estou a brincar. Mas não podem entrar mais que 35 pessoas. Logo, pá, temos que limitar. Não dá. Sim. Temos que limitar. Mas nós, na comunidade, já temos mais de 50 empresas. Atenção, nós não investimos só em startups. É muito Pois, importante. esse era o passo que eu ia seguir. Tu falas há um tweet teu, no teu site, acho que é um tweet, que diz que tu não investes só em unicórnios, que queres encontrar é os rinocerontes. Queres... O rinoceronte é um animal que pode vir a ser um unicórnio, mas também pode não vir a ser um unicórnio. E se não for um unicórnio, não tem mal nenhum. E isso é um conceito que nós sempre defendemos na Licip Way, e uma das coisas que nós tentamos fazer, que é quando nós entramos numa startup, há vários tipos de startups. Há startups altamente binárias. São as verdadeiras startups. São altamente binárias. Por exemplo, ouves o Humberto da Rose a falar. Estou a falar do Humberto porque ele esteve há pouco tempo aqui. Da Rose, ele sabe. Aquilo é altamente binário. Isto ou dá ou não dá. Ele podia ter dito esta frase, não é? E, portanto, essas startups nós normalmente fugimos. Ok. Porque é um bocado... Ou explode ou fecha. Ou perdemos tudo. O que é que nós gostamos mais? É startups que podem vir a ser startups ou podem se tornar um negócio. Qual é a diferença entre ser startup e ser um negócio? É muito simples. Uma startup trabalha para as métricas da próxima ronda de investimento. É assim que se levanta dinheiro. Tu, quando levantas o teu pré-seed, a primeira coisa que tens que saber é o que é que eu preciso de fazer para conseguir uma ronda seed. E é isso que tu tens que fazer. Porque o teu negócio é ganhar mercado, crescer a empresa, etc. Mas se tu não atingires as métricas, não há ronda a seguir. A startup morre. No caso do negócio, não há rondas de investimento. Portanto, provavelmente existe uma ronda inicial, pode haver injeções de capital, mas tu trabalhas para atingir o break-even e para atingir a profitability. Portanto, teres lucro no final do ano. As abordagens são diferentes. Uma startup tem que ser rápida. O negócio não tem que ser rápido. Pode ser mais lento. Pode crescer com calma, com as próprias vendas, ir investindo, etc. Mas também tem de São ser lógicas muito tem de ser diferentes. rápida porque vai tentar chegar a uma escala maior, não é? Ou seja, A o startup? negócio pode ser mais lento, mas tem de ser mais... Sim. Sim, claro. E porque assenta, essencialmente, deve assentar em É mais tecnologia. lento a inovar, mas o negócio tem de ser mais rápido a chegar a um break-even do que uma startup. Estás a dizer um business. Sim. Um profitable business. Sim. Depende. Está no nome. Depende do investidor. Ok. Mas no caso estás a falar dos rinocerontes, que são os que ficam... Não, dou-te um caso. Tu investes numa fábrica de produção de insetos. Tens que investir 2,5 milhões. Se não tens fábrica. Certo. Estou a perceber. São 2,5 milhões que tens de recuperar. Pois. Dá muito trabalho. Né? Numa startup, normalmente é mais lean, é mais rápido. Porque o que a startup procura é mostrar resultados. Não é mostrar resultados. É mostrar que a receita deles funciona. É isso que os investidores querem ver. É que tu sabes qual é a receita. Os investidores não querem colocar dinheiro numa empresa. Ou seja... O caminho, estratégia. Sim, e não receita... Exato. Até porque muitas vezes não há. A lógica é... Os investidores não querem colocar dinheiro para tu descobrires qual é o caminho. Sim. Nós achamos que pode ser influencers, pode ser ads ou pode ser este canal. Precisamos de 100 mil euros para testar. Não, mano, eu não quero gastar dinheiro para testar. Vai lá testar e depois quando souberes, eu meto 100 mil euros porque tu já sabes, quando eu meter 1 euro aqui, saem 2. Exato. Aí eu já me quero meter 100 mil euros. Claro. É assim que funcionam os investidores. As empresas não percebem então isto. o que é que... Ou seja, eu daqui suponho que a Licip Way não funcione como um fundo de VC. Não. Ou seja, não tens LPs, se calhar tens LPs, mas... Não temos LPs. Então não tem LPs, é uma estrutura diferente, não é? Ou seja, É uma sociedade de investimento. As receitas, agora sim, receitas, dinheiro, vêm dessas tais empresas... Das empresas que têm negócio. rinocerontes. Ok. Depois porque não tens management fees, porque não tens LPs, não é? Yeah. Tenho custos. Não, mas Tens custos. perdi-me com essa. Não tens... Como é que... Imagina, tem custos. Mas tens pessoas que gerem. Tens os GPs, como Sim. Não, Sim, mas nós a não temos Licip fundo. Way não tem management fees porque não há LPs para tirar dinheiro dos investimentos deles. Ou seja, como é que a Licip Way gera dinheiro? É nesses tais Mas então, como é que o rinocerontes. dinheiro entrou? Explico. Temos uma empresa que tem a sua atividade, no final do ano fecha as contas, faz os cálculos e tem 100 mil euros de lucro. E há X acionistas que têm X%. Decidimos distribuir os lucros todos. Ok, nós temos 30 ou 40% da empresa, recebemos 30 ou 40 mil euros. Nessas empresas vocês investem para porções maiores? Sim. Pois, faz sentido.
Investimos. E mesmo em algumas empresas que estão entre startup e negócio, nós vamos às vezes pedimos equities maiores e explicamos. Qual é que é o benchmark? Com base de valor? Sim, para uma pre-seed. É assim, se fores pura startup, poderás conseguir um dígito abaixo dos 10%. Tradicionalmente em Portugal vai entre os 10, 15, 20%. Ok. Okay? No negócio, nós tradicionalmente vamos acima dos 35%. 40%. Em alguns, 90%, 100%. Mas isto também é porque à partida não vão haver mais rondas e portanto a diluição não vai passar dali, não é? Certo. O founder não vai perder E mais. se houver, e já aconteceu em vários negócios, entrarem outros sócios, funciona como funciona a lei societária em Portugal, que Claro. é tu entras, metes dinheiro no capital social, aumentas o capital social da empresa, o resto dos sócios diluem ou também metem dinheiro. Certo. Se queres meter mais dinheiro, porque é uma questão de investimento, colocas em prestações suplementares, ou seja o que for. Isto é um bocado contabilista mais. Sim, sim. Não, mas é fixe termos assim conteúdos mais educativos também de vez em quando. Yeah. Mas eu acho que a questão mais importante aqui, para mim, tem sido batalhar com esta questão entre startups e businesses. Para já as pessoas não percebem quando eu digo profitable business. Não, eu antes dizia startups e businesses. E as pessoas dizem, não, mas a minha startup é um business. Ok, pronto, este nome não é bom. Profitable business. Não, mas a minha startup um dia vai ser profitable. Não consigo encontrar um nome. Negócios. Pá, mas é tipo empresas. Certo. Normais, Empresas, tipo cafés e... normais. Uma startup não é normal. Então, é muito difícil de clarificar verdade, isto. é verdade. E às vezes eu tento explicar o conceito e mesmo assim as pessoas não conseguem perceber. E o que é que mais me chateia? Não chateia. O que é que mais eu gostava de mudar? É founders que acham que estão a criar startups, mas estão a criar empresas. E estragam, ou destroem, ou não têm sucesso porque estão a ir modo startup em vez de ir em modo empresa. Ok. Tem de ser produto? Ou pode ser serviços? Para ser startup? Não, para Pode ser o que tu quiseres. investirem. Nós? Sim. Qualquer coisa. É? A GAF é serviços, não é? Por Exato. exemplo. Não, nós fazemos muitos serviços, fazemos produtos B2C, produtos B2B. Há uma área que nós temos fugido um bocado, que é tudo o que tem a ver com medical devices. Ok. Por duas razões. Uma, normalmente são negócios que precisam de muito capital. Certo. Nós não somos um investidor com muito capital. E segundo, porque nós não temos nada a acrescentar, porque eu não percebo nada daquilo. Pois. Nem eu, nem ninguém na nossa equipa. E é uma área muito percebe nada disso. específica. não É muito específica, assim. Tem as suas... Portanto, tentamos fugir, até porque às vezes ouço pitches e digo assim, pá, parece-me bué da fixe, esse negócio parece bué da fixe, apetece-me investir. Mas isto é um investimento financeiro, queres só dinheiro. É que eu não te vou conseguir ajudar. Não tenho network, não tenho experiência, não sei como é que o mercado funciona, nem aqui nem lá fora. Não conheço VCs que investem nessa área, porque não tenho empresas nessa área, logo não tenho network. Pá, é um investimento financeiro. Nós recebemos dividendos, o nosso dinheiro é finito. Nós temos que escolher muito bem onde é que colocamos o dinheiro. Preferimos colocar dinheiro em empresas onde nós podemos trazer valor. Mesmo que o negócio seja espetacular. Isso implica dizer muitos nãos, não é? Eu trabalho num investidor a dizer que não. Pois, era isso que eu ia dizer. Não é só por ser em saúde. Deve dizer que não a muita gente. Isso é difícil para ti? Eu tento ser honesto. Às vezes, quando eu disse tento, porque às vezes não sou honesto por uma questão de respeito. Não é no sentido de dizer, eu acho que a tua ideia é má e isso não vai funcionar. Quando eu acho que a ideia é má, eu digo isso e explico logo a seguir que é a minha opinião, a opinião de um gajo. Tipo, se a opinião de um gajo com quem tu estás a falar te vai fazer desistir da ideia, então ainda bem que ouviste essa opinião. Também não és um gajo qualquer, não é? Não interessa. Os Sim. investidores não sabem. Tu vais perguntar ao Andreessen, a Horowitz. A16 e Horowitz, qual é, esta startup vai ser unicórnio? Ele não sabe. Claro. Sim, Ninguém isso sabe. Ninguém sabe, não é? Há um set de coisas tão aleatórias, não é aleatórias, mas um set de coisas que pode ir para tantos lados, depende de tanta coisa, e às vezes um simples pivot. Um gajo faz-te um pitch e diz, eu vou vender lâmpadas. Isto é uma parvoíce. Passado 2 anos, vês ele a vender lâmpadas para todo o mundo. Porquê? Porque ele meteu cor azul e não havia lâmpadas azuis. Pois. Tipo, teve assim uma ideia, né? Às vezes tu tens que só mexer um bocadinho a tua ideia e tu encontras um oceano azul. E os investidores sabem lá, não sabem, né? Sim, É muito feeling, especialmente na área de pré-seed. Imagina, és um Pois é investidor isso. série A, tu dizes assim, manda-me os teus números, quanto é que Não é há o números. custo de aquisição do utilizador, né? Ok, eu vejo aqui, meto aqui 1 milhão, vai sair X. Pré-seed agora não há nada, é tipo feeling. Era isso que eu ia perguntar. Tu investes mais com feeling em quê? Na equipa? É, nas pessoas. Foi o mesmo que o Miguel nos disse. António Miguel. Porque, é assim, a minha teoria é simples. Boas pessoas com más ideias têm mais possibilidade do que más pessoas com boas ideias. Ok. Portanto, se a pessoa não vale nada e a ideia é espetacular,
e tu vais ficar multimilionário, guess what? Vais ter que aturá-lo durante 10 anos. Valeu a pena. Caguei. Não é pelo dinheiro. Sim. Eu acho que o António Miguel na altura tinha dito entre equipa, produto, mercado. Era Ele equipa. tinha dito mercado. Acho Ah, que- mercado primeiro, é verdade. Pós VCs é importante o mercado primeiro, por causa dos retornos. Pois. Se o mercado for muito pequenino, não faz sentido para o VC colocar lá dinheiro, porque nunca o retorno vai ser suficiente Mas para pagar para o fundo. um rinoceronte já É completamente faz diferente. sentido porque o que interessa é ser profit. Nós estamos a criar uma fábrica para insetos para consumo humano. Quem é que nos está a ouvir que está a ser comer insetos agora? Mas vão comer à mas eu bala. acho que esse é um dos casos que pode explodir. Porque se... não, é uma condição, que é se a humanidade aceitar que é preciso comer insetos, pá, ele está numa posição genial para... Eu nem diria que a humanidade, infelizmente, não é assim que funciona. É mais se a indústria agroalimentar financeiramente fizer sentido usar proteína de inseto Ok. e, infelizmente, por causa das coisas que estão a acontecer no mundo, isso está-se a tornar cada vez mais uma realidade. Portanto, com a operação especial, a guerra na Ucrânia que nós temos, os preços de cereais dispararam. Os preços, ao dispararem, a carne de vaca dispara, a carne dispara, a proteína do leite E dispara. os transportes disso tudo Os também, não é? transportes, portanto, os insetos são pequenininhos, vivem todos ao monte, eles gostam de viver ao monte. É uma cena espetacular que os insetos têm. Nós, quando juntamos galinhas num sítio, elas vão apanhar uma doença. Pois. Quando nós juntamos insetos, é crescem, como não é? eles gostam. Tu espalhas insetos assim no chão, voltas a passar 2 horas, eles estão todos no monte. Exato. Neste caso, este inseto, o tenébrio. Yeah. Por isso, perdi-me. Não sei o que é que estava. Sim, também já estavas a entrar numa conversa que queremos ter depois com o Vasco quando ele vier cá. Exatamente. O Vasco diga, ele é que sabe essas Estás a coisas. dar spoilers. Mas, sim. Também me perdi, já não me lembro qual é que era a pergunta. Era o mercado versus equipa. Exato, Pois exato. no caso dos VCs o mercado... Olha, só para dizer que nós investimos em mercados muito pequeninos de nicho. Também, Não tem problema nenhum. certo. Pois. E já agora, isso fica também uma dica para as startups. As grandes empresas começam no nicho. O PayPal começou simplesmente para dar um método de pagamento para, para os utilizadores do eBay. O Facebook começou numa universidade. E se vocês forem ouvir entrevistas do Zuckerberg, ele tem entrevistas em que ele diz: estávamos nós a lançar em Palo Alto, portanto já tinha não sei quantas universidades, 10 ou que seja o que for, e estávamos a discutir à mesa que um dia ia existir uma rede social que todas as pessoas do mundo iam usar. Ele diz, e nunca nos passou pela cabeça que podíamos ser nós. Isto é brutal. Eles estavam centrados no seu nicho. O Jeff Bezos começou a vender livros. Porquê? Porque de tudo o que... Ele queria vender tudo. Mas de tudo o que ele queria vender, o livro era o que fazia mais sentido passar para online. Porque há muitos SKUs, tu nunca vais a uma livraria e tem o livro que tu queres. Mas o nicho serve para começar. O nicho serve para ganhar super fãs, para perceberes exatamente o produto que estás a desenvolver e para mostrar que consegues ser o maior em algum sítio. Porque depois todas Isso essas... vale muito, não é? Vale muito, mas não vale só por si. Porque depois todas essas empresas explodiram para outros... Mas depois os investidores olham e faz sentido, do género. Uma empresa tem 1% de cota de mercado em Portugal, Espanha, França, Itália, Estónia e Grécia. Ou tem 40% de cota de mercado em Portugal, é mais interessante 40% de cota de mercado. Sim, que se calhar vale menos certeza do que ter... Porque é Portugal. Sim. Ok, tira Portugal. Sim, Estados mas- Unidos. Não, estou a dizer, vale menos mesmo, ou seja, pode Em efetivamente cash, valer menos pode. em Porque existe um... avaliação. Existe um... Tipo um ponto de saturação. Que é um ponto... Ainda não consegui perceber bem onde é que é, mas já ouvi acontecer em várias empresas. Que é... Tu começas... Os primeiros 100, 1000 utilizadores, fixe, tranquilo. Depois dizes, ok, temos que começar a investir em marketing. Começas a investir em marketing, começas a adquirir utilizadores, começas a crescer. Depois chegas ali a um ponto em que tipo aquilo estagna. Tu não percebes porque tu gastas mais dinheiro em marketing, não consegues crescer. Há ali um bloqueio. E eu acho que as empresas conseguem passar esse bloqueio, as empresas depois começam a crescer. E portanto, esse 1% no mercado, eu posso olhar para aquilo, eles atingiram o bloqueio ali. Eles não vão crescer mais. É por isso é que eu digo os 40% versus 1%. Sim. E eu não sei o que é esse número. Lá está, os investidores não sabem. As fontes às vezes Por acham acaso que os investidores vi um sabem. tweet Não sobre isso no outro dia. Sobre- Sim, Do- desse do- cara ele do mostrava o exemplo para várias... Pois, eu já ouvia na prática, estás a ver? Hum. Mas ainda não percebi muito bem. Pá, é complexo, porque depois eu vejo em empresas muito diferentes, realidades muito diferentes, mas começo a ver ali um padrão. Interessante. Olha, vamos voltar Daí o nicho importante. aos podcasts agora. Ok. Que é, como é que nós crescemos? Como é que vocês rebentam? Sim.
É consistência. É? Yeah. Mas e agora vou adicionar uma nova condição, que é como é que nós crescemos sem ir a fazer tailgate atrás de vocês? Ou seja, sem fazermos exatamente o mesmo. Vocês nunca vão conseguir fazer exatamente o mesmo, porque nós somos pessoas diferentes. Ok. Se vocês se sentassem no estúdio do Bitalk e tivessem o mesmo convidado à frente, a conversa ia ia ser fluir diferente. de forma diferente. Claro. Eu acho que acima de tudo o que vocês devem fazer é tentarem ser o mais autênticos possível e não forçar. Uhum. Estás a ver? Tu genuinamente tens essa questão. E o facto de teres genuinamente essa questão e estás-me a colocar aqui enquanto nós estamos a gravar, isso faz isto da conversa mais genuína. Sim, sim, sim. E eu acho que é isso que as pessoas valorizam. Não é aquelas conversas todas. Muito bem, então hoje vamos falar com este. Olá, então, pá, isso é uma seca, as pessoas não querem isso, as pessoas querem a verdade. Pá, por acaso, quando estávamos a preparar o episódio, foi vamos preparar como se valesse tudo. Exato. Vale tudo. Ele parece um gajo porreiro, mas vamos perguntar tudo. É Mas o cá vosso mesmo- podcast. Se cabe man. mesmo que não parecesse, devia Sim, tudo sim. sempre. E acho que Até ao dia em que tínhamos um convidado a sair a meio do episódio. Eu E aí, sonho se calhar com isso. reavaliamos. Eu sonho com isso. Eu já imaginei convidados que às vezes pensam, ei, vou apertar com este. Coisa ainda se vai levantar. Se levantar, olha, fixe. Nunca tivemos um sim, quem bitoque fica desses. mal normalmente é a pessoa que sai, não é a pessoa que... Não sei, depende. Também não é para faltar ao Sim, respeito. sim, né? sim, sim, isso é diferente. é Mas diferente. seria interessante se a pessoa saísse. Pá, porque eu acho que nós normalmente não faltamos ao respeito, portanto, se a pessoa saísse, devia de ser por alguma razão mais, não sei, de opiniões ou de ideais ou algum comentário que. Mas agora assim, mais tecnicamente, ou seja, consistência, eu acho que isso é um must. É, tipo, não é possível sequer crescer Certo, mas sem 99,9% dos podcasts falham por falta de consistência. consistência. É verdade, é verdade. Tu, se fores ao Spotify procurar podcasts, escolhe um Tem nome todos- qualquer de um podcast, Todos vais 7 encontrar. episódios. Ele já existe. Tem 3, 4, 5, 6. Não passa de. É verdade, é verdade. Mas para além disso, o que é que nós sentimos? Portanto, consistência, autenticidade. Uhum. E não olhares para o lado do que é que os outros estão a fazer. Uhum. Por exemplo, estás a dizer, não sei o que é do Bitalk. Okay. Se estivesse aqui, quer lá saber o que é que o Bitalk faz. Façam o que vocês querem. Não, e nós até usamos para tirar ideias boas que achamos, olha, isso vai funcionar Claro. também. Acho que sim. Acho que devem fazer isso. Pá, não sei, meu. Mas vocês... Estavas à espera o quê? Que eu desse a resposta mágica? Não, Isto é não. como os investidores, eles não sabem. Não, eu acho que ele estava mais numa de quase de entrevistas de utilizador. Ou seja, à espera que tu ouvisse um episódio e dissesse: opá, aquilo irrita-me imenso. Quando. Não, nem era tanto, até era mais... Vocês deram aquele salto gigante quando? Foi quando passaram para a televisão? Ou foi quando começaram a pôr TikToks? É massa crítica. Vai a bola a rebolar e vai ganhando volume. Pá, e depois é Nem te sei exponencial. dizer. Mas eu tenho certeza que se olhar para o gráfico é assim. E foi orgânico? Sempre orgânico, sim. O Guilherme é altamente anti-gastarmos dinheiro em Em advertising. advertising. O Yeah. Guilherme... Às vezes já me o- apetece, da GAF. o CEO da GAF. Às vezes já me apetece ter. E para meter 10 euros. Sponsor. 10 euros? No Instagram. Oh Gui, são só 10 euros. Não, Tocha, não vamos fazer publicidade. Nós não E depois queremos deixas de adquirir poder publicidade. dizer que não fazes publicidade. Hã? Eu acho que se calhar é porque ele depois deixa de poder dizer. Portanto, é Não faz aquela bandeira. Não, de, não, não. Nós É não porque ele acha que as pessoas que nós adquirimos de forma orgânica são pessoas diferentes das pessoas que nós adquirimos em Ok. publicidade. São mais leais, não é? É. Acho que é isso. Acho que não, ele já me disse que era isso. Sim, 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 sim. Ele é contra. Tudo bem. E achas que é mais fácil ir de investidor para podcaster? Ou, e quando digo investidor é porque é nesta área, mas de especialista para podcaster? Ou de podcaster para especialista? Porque também há muito este movimento, não é? Ok, eu respondo a essa pergunta com uma contra-pergunta que já me fizeste. Qual é o modelo de negócio deste podcast? Deste aqui é perder dinheiro. É fundado na torta e direito. Eu tenho um modelo de negócio. Portanto, se calhar esse é o nosso maior risco. Certo? Não é? Sim, sim, sim. Porque vocês estão a gastar dinheiro. Estamos. É um gasto para vocês. O que é que vocês retiram disto? Ok, conhecem pessoas. É um investimento, é um investimento. Mas isso vai ter um limite. Portugal é pequenino. Vocês daqui, se continuarem a fazer isto daqui a 2 anos, conhecem toda a gente. Uhum. Portanto, estão a fazê-lo para quê? Acho que aí voltamos às origens, não é? Tipo, acho que todo o conhecimento que ganharmos com estes anos todos de podcast Onde valer para alguma coisa. não vale para alguma coisa. Isso de certeza. Uhum. Mas isso não é mensurável, percebes? É difícil. Por exemplo, uma das métricas que nós usamos é quantas pessoas é que nós já investimos que vieram ao Bitalk? Pois, porque isso lá está muito 2. associado, não é? 2? Que vocês investiram e depois. Que investimos que os conhecemos por eles terem Ok. vindo ao Bitalk. Tipo, o Miguel
nós conhecemos porque convidamos para falar da Zomato. Mas então calma, essa métrica... Calma, essa é uma métrica. A segunda métrica que nós olhamos é, no nosso pipeline de empresas que vêm ter connosco, quantas pessoas é que referem que ouviram falar de nós no Bitalk? Ok. Como já vos disse, está acima dos 50%. Portanto, esse número para mim é completamente killer. E o terceiro é se calhar mais egocêntrico. Mais direito. Mas é quando tu estás num evento e vem alguém ter contigo, um founder ter comigo e diz: tu és o Tocha, né? Eu gosto bem do Bitalk, obrigado por fazer o Bitalk, ajuda-me bem, inspira-me. Isso é priceless. Mas vocês medem isso? Não, mas eu sinto. É uma métrica mental. Não, como é a minha cara que aparece, né? Sim. O resto da equipa não sente isso da forma como eu sinto. Claro. Outra vez estava em Pegões, num restaurante, a comer, um restaurante de carnes, no meio do nada, das vinhas. E estava a sair, estava a pagar a conta e veio um gajo falar: tu és o Tocha, não é? Como é que é possível? Espetacular. Porque se inspira as pessoas, é brutal. Se a gente não conseguir investir em nenhuma empresa, fizer IPO e gastarmos este dinheiro todo, mas inspirarmos pessoas e criarmos empresas boas em Portugal, também é bom. Só que esse resultado é o resultado que tu me estavas a falar. Que é, nós algum dia isto vai ser útil para nós. Sim. Algum dia o conteúdo que nós estamos a criar vai ser útil para alguém criar uma empresa e fazer um mundo melhor por causa de alguma coisa que ouviu no Bitalk. Mas isso não é mensurável para mim. E por mais que isso seja das coisas que me dá mais prazer, eu tenho que ter algo mensurável. E o mensurável é: qual é o meu pipeline que vem do Bitalk? Estamos a investir em empresas ou estamos a conhecer investidores com quem fazemos co-investimentos? Também é isso. Né? Investidores com quem fazemos co-investimentos porque eles vieram ao Bitalk e criamos uma relação. Isso é mensurável. E portanto eu consigo, com a equipa, nós conseguimos meter essas métricas e olhar e dizer assim: está a funcionar. Está a correr bem. Né? É para manter. Se fosse o outro modelo, né, em que as pessoas estão a ser inspiradas, como é que começa isso? Como Claro, todas as coisas. Não consigo medir. Sim. As pessoas que me veem na rua, não sou o Eu acho que Presidente da República. Vou dizer isto e... Podes dizer. Nós começamos em desvantagem, não é? Em relação a vocês, porque como vocês estavam ligados já ao negócio, a justificação para investir muito mais capital no Bitalk é maior, não é? Do que a nossa motivação para investir cada vez mais nisto, que já tem sido algum dinheiro relevante porque nós temos um modelo de negócio e tu não. Exatamente, é isso. Não é? Ou seja, nós estamos ao contrário, nós estamos à procura do product market fit para depois monetizar, e tu já tinhas uma estratégia antes. E repara, tu vais ao Web Summit, és um investidor. Vais ao Web Summit e pagas uma banca. Até que aquilo custa? Não sei. Para aí 50 mil euros. Mais? A banca... Uma banca mesmo. Ok. Não é um bilhete. Uma banca são para aí 50 mil. Não sei, ou 30. Não sei Vai mesmo. ver uma banca de Bitalk este ano. Não, porque não tem modelo de negócio. Gastas esses 50 mil euros para quê? Para ter exposição. Claro. Para quê? Para mais founders virem falar contigo e teres deal flow no teu fundo. Como é que tu medes? Com as pessoas que te vieram falar lá e depois mais tarde pessoas que te contactarem no site e no sítio onde ouviste falar de nós disserem Web Summit. E tu aí contas. E vais ver, ok, fomos ao Web Summit e tivemos 500 leads. Portanto, dividimos os 100 mil euros que nós pagámos pelo Web Summit, ou 50 ou 20, cada um, pelos que tivemos, e tens o custo da lead. E nós fazemos a mesma coisa. Eu olho para as minhas leads todas, eu gasto 1.200 euros no Bitalk. Divido aquilo, são 4 Bitalks por mês. Quantos é que nós tivemos este mês? Tivemos 50 empresas. Então divide a lead. Tens um custo. E até agora financeiramente faz sentido. Para além dessas métricas que estão muito ligadas à Alicip Way, Aprendeste. Eu acho que isto tu passaste a ter, e era aquilo que estava a falar de Pegões, passaste a ser, não vou dizer uma celebridade, mas a ser uma personalidade, principalmente nesta área. Mas achas que não te deu personal branding? Claro. Deu. Então, eu trabalho numa personal branding. Eu falo sempre da Real Tocha. E o que é que... Há uma razão para isso. O que é que achas que isso já te trouxe? Isso traz-me deal flow. Está sempre associado. Claro. Vai sempre tudo bater ao mesmo. Isso traz várias coisas. Traz pessoas que me convidam para podcasts, pessoas que me convidam para eventos, pessoas que me convidam para programas de aceleração onde é preciso um júri. Mas tudo tentas canalizar para... Tudo isso é o personal brand, não é? O meu objetivo do meu personal brand, a questão de nós queremos ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas, obviamente, mas eu não posso ajudar pessoas se eu não tiver comida na mesa, ou se eu não conseguir ter um modelo de negócio sustentável. Amanhã deixo de ajudar porque não tenho um modelo de negócio sustentável e tenho que arranjar forma de ganhar dinheiro para viver. E, portanto, acima de tudo, primeiro tem que ser sustentável. E a sustentabilidade do negócio tem que passar por uma questão financeira. O investimento em branding
ou na marca, neste caso, é um investimento de marketing. Sim, As pessoas ligam-se mais a pessoas do que a marcas. completamente. Os nossos canais, por exemplo, da Olicipway, nós não fazemos posts de empresas. As empresas não falam. Certo. Hello? As empresas não falam. Quem falam são Foi as uma das pessoas. coisas que começamos a fazer também. Yeah. As pessoas é que falam. E as pessoas ligam-se com pessoas. Tu vês quantas pessoas é que estão ligadas ao Elon Musk e quantas pessoas estão ligadas à Tesla. Ou à SpaceX. Isso Junta as também duas. Isso é o apogeu do não fazer marketing, né? Yeah, sim, mas ele é realmente o marketing. Era um mau exemplo. O Musk não é bom exemplo. Mas, por exemplo, o Steve Jobs, Sim, né? sim. Portanto, todas estas pessoas têm muito mais followers do que as empresas. Na Olicipway, a Olicipway não tem posts. Nós fazemos reposts das empresas da comunidade. É o que nós fazemos na Olicipway. E depois todo o conteúdo que nós criamos vai ou na minha conta ou na conta do José. E no Nunes também. Sim. E outras pessoas da equipa. O Mário também já tem publicado coisas. Portanto, o nosso objetivo é sempre personal brand. Ok. E o Nunes, quando começou, por exemplo, também escolheu um handle. É Just Ask Nunes. Podem ir ao TikTok. É uma celebridade no TikTok, o Just Ask Nunes. E ele publica hacks proibidos, hacks de negócio, dicas, Foi para o ferramentas. Cria. Pá, para criarmos awareness, para as pessoas encontrarem-nos, para virem ter connosco e para falarmos. E é todos os canais Todos os canais vão dar o mesmo. a dar ao rio, ao deal flow, né? Porque realmente o mais difícil é encontrar boas empresas. Ok, deixa-me reformular isto, que isto assim parece mal. Não é verdade. Porque há boas empresas que não são boas para mim. É encontrar empresas que têm o fit certo connosco. Claro. O que é que é? E que estejam à procura também, né? Porque há Certo. boas empresas que não... Depende, Não precisam. se for muito boa, a gente tem que falar, porque se calhar podes não estar à procura, mas se calhar encontramos aqui uma forma disto fazer sentido para ti. E porquê da Real Tosha, então? Epá, O teu nome é Tosha? sim. Ok. Da Real Tosha foi só porque quando eu comecei nas redes, eu queria um handle que estivesse disponível em todas as redes. Ok. Comecei com Tosha, Tosha não dava. Depois comecei a experimentar várias, já não me lembro o que é que eu experimentei. Tipo, mas Tosha experimentei oficial. várias. Yeah, tipo, cenas desse género, mas fiz um bocado de coisa. Tosha humano. E depois o da Real Tosha pegou. E ficou. E ficou. Yeah. E portanto agora uso. Portanto, para mim é fácil, tu vais a qualquer plataforma, Da Real Tosha. qualquer uma. Se escreves da Real Tosha eu apareço. Quando aparecer uma TikTok, nova, já Twitter. sabes que... Roubar logo para ver se... Roubar logo. Depois vender. E o personal branding é importante. Eu faço várias coisas por personal branding. Por exemplo, eu nunca mudei a minha foto de perfil. Não sei se alguém conhece, vocês Aquela conhecem a minha amarela. foto. Com fundo É amarelo, amarelo. Sim. Porquê? Mais Amarelo reconhecível. chama a atenção. E não mudo, porque as pessoas já sabem, quando vem aquela imagem, que sou eu. Se eu mudar, por exemplo, isso é uma das coisas que o Gui queria que eu mudasse, e eu já disse que não vou mudar. Que é a foto de perfil. Aquilo é uma marca. Ok. E quando me pedem fotografias para eventos, etc., É aquilo que e eu mando aquela foto, às vezes ficam chateados, mas não tens outra. E eu, ter até tenho, mas eu não te quero mandar. Eu quero é que uses essa. E às vezes apagam o fundo amarelo, pronto, isso eu percebo. No cartaz pode não ficar bem o fundo amarelo. Isso Vai por mim, tranquilo. acontecer quando publicarmos isto. Yeah, mas isso não me coisa. Agora é aquela foto, é aquela posição. Sim, estou a perceber. Há de haver um dia em que não quadra muito, né? Quando eu tiver, Pois. tipo, já for velho, já tiver barba, se calhar não convém. E depois quando vêm presencialmente ficam bem. Que Não é é a pessoa da foto. Afinal. Olha, vamos a um quickfire para depois fechar. O que é um quick fire? É perguntas de malta. Entretanto, já houve aqui algumas perguntas que foram feitas por alguns ouvintes. Nós agora temos uma comunidade que vocês podem juntar-se e fazer perguntas. Sim, no WhatsApp. Exatamente. Depois tu provavelmente eu tô vais lá, fazer perguntas. Ele já sabia que perguntas é que iam ser Por acaso feitas. carreguei uma vez, já havia lá 3 ou 4 perguntas, mas depois não voltei a carregar porque queria mesmo que fosse surpresa. Ok. Mas pronto, podem fazer perguntas e nós vamos, ou se forem muito boas, aliás, são todas muito boas, mas se fizerem sentido aqui no guião que nós... Politicamente correto, hein? Não são, não. Não. Nós filtramos, não estão aqui todas. Às vezes as perguntas são más. Houve umas que nós nem percebemos muito bem. Pronto, mas algumas fazemos blend na conversa, outras pomos aqui Sim, com acho quickfire, que porque também são tocamos coisas mais rápidas para responder, tipo quase sim ou não. Paulo Sá pergunta: qual foi o pior Se é investimento? aquele gajo da vogal. É Sim, esse. eu conheço. Já é a segunda vez que fazemos publicidade de borla. Vogal, não. Qual foi o pior investimento da Olicipway e qual o melhor? Isso é aquelas perguntas. Isso é aquelas perguntas que eu não posso responder assim tão Exatamente. facilmente, mas eu vou tentar responder. O pior investimento que nós fizemos foi que nós erramos totalmente na pessoa. Ok. Nós achávamos que a pessoa era uma pessoa. Foi tal, uma pessoa, boa ideia. Yeah.
Mas até tinha uma ideia errada da pessoa. Achavam que a pessoa era de uma maneira que não era. Nós ficámos com uma ideia errada da pessoa. Ok. A pessoa passou-nos que era uma pessoa e depois quando investimos e começámos a trabalhar juntos percebemos que não, né? Isto não é tipo pessoas com quem eu quero trabalhar e fugimos. Ok. É fácil fugir assim. Não, Ok. mas fugimos. Esse foi o melhor. O pior. O melhor. O que é melhor? Pois. É o que o Paulo achar que é melhor. Por exemplo, ao Paulo, não sei. É, Sim, isso aí sabrás quantificar melhor quando fecharem o fundo, não é? Há uma que há de ter trazido Não mais. fecha o Pois fundo, não fecha. o nosso fundo é infinito. Pois é. Pois. Se calhar o processo, por exemplo, o processo do Miguel, já falamos, foi engraçado porque foi no veio do Bitalk, Bitalk. né? O processo do Vasco, eu apanhei numa call de outros investidores. Mas também veio do Bitalk? Não, o Vasco foi interessante, foi uma call que eu estava a participar de um investidor, tipo um comitê de investimento, e ele foi lá pitchar, e eles decidiram não investir. Pá, mas eu ouvi-o a pitchar e eu senti a paixão. E logo a seguir mandei mensagem e disse, Vasco, temos que falar. E depois acabámos por investir. Fixe. Qual é que foi a outra? Tu disseste que investiram duas via Bitalk. Planeteers. Ok. Planeteers quer criar o Web Summit da sustentabilidade. Portanto, o maior evento de sustentabilidade do mundo. Chama-se Planeteers World Gathering. Sustentabilidade. Ok. Fixe. Outra é que convidado é que gostarias de ter no Bitalk que ainda não conseguiste? É os E unicórnios. porquê? António Tchal. Os unicórnios. Não, os unicórnios portugueses. Todos? Todos. Tens um alvozinho. Esse é o nosso objetivo. Quais é que te faltam? Falta-me Daniela Braga. Faltam-me várias. Agora. Não me metas assim, tipo, isto é Hey, rápido. on the spot, Isto é on the rápido, spot, muda. é vá. rápido. Quick fire. Pronto. Não, mas e porquê? Respondendo porquê? Epá, porque eles têm uma agenda muito difícil. Não é Claro, por mal. é, Eu sim. sei que há muitas pessoas que E querem muitas vir. vezes nem estão cá em Portugal. Sim, é o caso. E depois é difícil quando vêm cá, tem coisas para fazer, aparecem coisas à última da hora. Mas Pá, abririam nós precisamos de uma hora e meia ali sentado. Sim, sim, sim. Abririam um precedente para gravar um episódio remote? Não. Mas abrimos o precedente para ir gravar o episódio noutro sítio. Ok. Que já aconteceu, não é? Não. Ou melhor, não Não, sei se aconteceu. foi Que eu me até... lembro. Aconteceu propositado, não é? Portanto, foi o do Miguel, gravámos na Cerdeira, Ah. e o do Sam daqui gravámos em Chelas. Sim, mas isso foi. Não foi porque eles disseram só para o Seychelles ou só para o. É porque nós queríamos. Pois é. Nós queríamos gravar com o Sam daqui, tipo em Chelas. mesmo Claro, ali no- claro, claro, Autêntico. claro. Foi Pensadamente. fixe, foi bem fixe. Olha, tu há bocado disseste que ouvias muitos podcasts. Por exemplo, o episódio com o Sam daqui foi muito fixe. Ele é uma pessoa muito interessante. Ainda não As vi. ideiazinhas que ele tem na cabeça. Desculpa. Disseste que ouvias muitos podcasts. Quais é que são os teus top 3? Top 3. Top 2 e Founder Tales. Vá. Sim, mas também um que eu ouço muito é o All In, Ok. Com o Calacanis. Calacanis e os outros todos, chamado Polihapatia. Eu ia tentar dizer esse e pensei, Evita sempre. não vou arriscar. Gosto muito de os ouvir, até porque pá, são pessoas que têm cartas dadas. E mais uma vez, eu ouço todos os podcasts com um grão de sal, né? Sim, 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 Obviamente. sim, claro. Temos sempre que colocar a nossa opinião, mas gosto muito de ouvir o All In. É provavelmente aquilo que eu nunca falho. Eu nunca falho o All In. Ok. Eles também fizeram um summit, Eu imitaram. sei, agora estou a falhar porque tem bué episódios. Não, já tinham feito um antes. Ok. Já o Então, sei. vocês é que os imitaram. Yeah. Eu comecei a ver o All In para aí no episódio 30 e pouco deles. Ui, eles estão para aí que é no 400 ou... Não. Cento e muito tal? menos, 100 e pouco. E desde então não falhei um. Ok. E agora no Summit deles tenho muita coisa para ver. Esse claramente não falho, mas depois outros gosto muito. Por exemplo, esse escolho mais consoante o convidado, por exemplo, o Lex Friedman, só porque eu gosto muito. Para já o tom de voz dele é calmante e eu gosto da forma como ele vai deep às conversas. É ele. Eu Vai- gosto do facto de ele não ter limite de tempo. Sim, Ele sim. tem episódios de 3 horas. Sim, sim, né? sim. Portanto, se o convidado me interessa, gosto muito do Lex Friedman. E depois outro, assim para variar um bocadinho, que ouço bastantes vezes, é um que se chama Stuff You Should Know. Ok. Eu acho que tenho esse na minha lista, mas por acaso não costumo ouvir muito. Acho que é dos primeiros podcasts de sempre. Acho que é o podcast mais antigo. Mas não é tipo de Stanford ou algo do género? É nos Estados Unidos. Ok. São dois gajos que também têm uma voz, pá, extraordinária. E eles falam simplesmente sobre coisas que tu devias saber, pá, coisas completamente random. Porquê que o álcool dá ressaca? E eles explicam porque que o álcool dá ressaca. Porquê que um carro faz isto? Eles explicam. Pá, bué temas. É fixe. Não fala de business. Ok. É, Ou seja, coisas, também ouves curiosidades, outras coisas. ciência. Ouves outras coisas. É, sim, tem que ser. Sim, sim, Às sim. vezes é preciso. Ok. Olha, queres tirar daí?
A frigideira. Por acaso ia perguntar se vocês não têm uma frigideira. Tinha piada, temos de traduzir. Tinha piada. Sim, mas a última pergunta que nós fazemos sempre, em vez da frigideira, é um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado no início da tua carreira. Neste caso até pode ser antes de teres começado o e-talk, por exemplo, e que não foi. Ou que não ouviste, também há essa versão. Ou seja, deram-te certo, olha, devias fazer isto e tu. Está bem, está bem. Conselho que eu gostava de me dar a mim. Certo. Os incentivos são muito mais importantes que aquilo que tu pensas. Ok. A questão dos incentivos, portanto, o Charlie Munger tem uma frase, não sei se foi mesmo ele que disse, mas pelo menos atribuí a ele, que é "Show me the incentives, I'll show you the outcome". E uma das coisas claramente que eu tenho aprendido mais é que isso é tão verdade, né? E portanto, procurar formas de alinhar incentivos entre vários stakeholders é uma das coisas que eu se calhar descobri há menos tempo, há poucos anos, e tem mudado a forma como eu olho para determinadas organizações e empresas. Okay. O caso da Angels Way é alinhamento de incentivos. O nosso objetivo de investir é porque nós alinhamos os incentivos. Nós colocamos dinheiro para dizer nós agora estamos na frigideira convosco, nós queremos que isto funcione, porque senão nós perdemos o nosso investimento. Portanto, a procura de alinhar incentivos entre empregados, por exemplo, de uma empresa, uma coisa que eu tenho explorado muito, tenho falado muito também sobre isso no B-Talk, que é, pá, na verdade, quando tu recebes um salário, tu estás a canalizar o teu risco para a pessoa que te paga o salário, para o dono da empresa. Porque independentemente, tipo, olhamos para um café, se o café tem vendas ou não, o empregado recebe na mesma, tu recebes sempre o salário, né? E o alinhamento de incentivos é muito importante, e o exemplo do café é muito interessante, que é, imagina dois cafés. Um café, tu vais lá, chegas lá e dizes, queria um café. Ok, traz um café, serve-te um café. Outro café, tu chegas lá e dizes, queria um café. E ele, então quero um café. Então, olha, e nós hoje temos aqui uns pastéis de nata bem fresquinhos que nós trouxemos. Tu quer provar um pastel de natazinho? Eu trago assim com canela. Sim, pode ser um pastel de nata. Até vai. Qual é o incentivo que uma pessoa que recebe salário tem para fazer upsell de um pastel de nata? Só se for um trabalhador excepcional, não é? Não tem nenhum incentivo externo, pelo menos. Qual é a necessidade que o dono do café tem que o empregado faça upsell? Gigante. Os incentivos não estão alinhados. Pois. Como é que nós alinhamos esses incentivos? É esse o problema que eu tenho estado a tentar resolver, Neste porque não é fácil. Startups, stock options pode ser uma boa... Stock options não é material, tipo, stock options um dia vai acontecer. Por exemplo, nos Estados Unidos dão muito valor a stock option. Em Portugal, tu vais ter com um developer dizer assim, olha, pago-te 2.500 euros e tens stock options, ou pago-te 5.000 euros, ou 3.000 euros, ou 4.000 euros. 2.700 euros. Sim. Ele vai escolher mais dinheiro. Claro. E se houver risco, então, que aquelas stock options não valham que há nada. Que há sempre. Né? Para que é que eu vou? Eu quero o imediato. Claro. Né? E portanto, o alinhamento de incentivos a alguns níveis acontece, mas à medida que nós começamos a baixar na organização, é muito difícil de implementar. Até porque tu não podes dizer a uma pessoa, se a empresa tiver lucro, né? Uma forma fácil de alinhar incentivos é, quando o café tiver lucro, tu recebes uma parte do lucro. Isso é bué da fixe, mas e como é que eu como pão? Tenho que esperar um ano para isto ter lucro, né? E depois dá-me o dinheiro uma vez por ano, recebo tipo 30.000 euros e agora tenho que gerir o dinheiro para 12 meses. Não é assim tão simples, se calhar não é bem por aí. Mas a questão é, o incentivo de um dono de um negócio e o incentivo de um empregado são diferentes. Não podem ser diferentes. Temos que encontrar uma forma de alinhar os incentivos. Porque o negócio é o mesmo. Porque tu estás lá para crescer o negócio e a pessoa quer que tu cresças o negócio, tu também queres lá. E depois acabamos por ter pessoas que estão a trabalhar em empregos que odeiam aquilo, não é? Acho que há bocado acho que tinha mais medo, vem-me da minha cabeça. Uma das coisas que eu tenho mais medo é segunda-feira acordar e dizer fuck, estou farto disto, tenho que ir para o trabalho. Não é? Mete medo. É horrível, meu. Quer dizer, nós passamos metade da nossa vida a trabalhar. Mais, se calhar, em termos de horas. Sim. Tendo em conta que temos de dormir, não é? Certo. Sim, sem ser dormir. Breaking Hours. Foi engraçado que esse foi o segundo episódio consecutivo em que se falou nessa quote que tu acabaste de dizer do Show Me the Show Me the Incentives ao Show de Outcome. Porque é bem real. E o objetivo da Angels Way é alinhar incentivos. E também é uma das formas que eu acho que o Gui da GAF tem para não aceitar sponsorship. Porque ao colocar sponsors, qual é o incentivo dos sponsors? O que é que eles querem? Reach. Reach significa mais audiência.
Portanto, a seguir vão-nos começar a fazer pressão a dizer, cresçam. Crescer significa ir para outros nichos, para outras pessoas. Não é? Começámos a investir em publicidade ou irmos para outros canais, que são pessoas que não nos interessam, porque o nosso modelo de negócio é investir em empresas. Certo. Para que é que eu quero impactar pessoas que não criam empresas? Isso não resolve o meu problema de Sim, negócio. vão ter um custo Todos alinhar os desconectado incentivos. com, Porque o que a marca quer, o que as pessoas querem, conteúdo de qualidade, e o que eu preciso, são diferentes. Os incentivos estão desalinhados. Isso não vai correr bem. E por isso, conselho, voltando a tentei aqui buscar um conselho. Porque há muitos conselhos das startups e não sei o quê. Sim. Pá, e há o básico, eu falo muitas vezes, pá, encontra alguma coisa que tu gostes de fazer, etc. Acho que as pessoas estão fartas de ouvir isso. Para mim é, procura formas de alinhar os incentivos no sítio onde tu estás. Sejas empregado, sejas o dono da empresa, seja quem tu fores. Há formas de alinhar incentivos. E acho que cada vez mais é para aí que nós caminhamos. E o boom do Web3 é alinhamento de incentivos. As DAOs funcionam porque têm os incentivos alinhados. Têm vários problemas, sem dúvida. Mas têm incentivos alinhados. Portanto, se nós conseguimos alinhar incentivos nas nossas organizações, as pessoas vão ser mais felizes, vão viver melhor, e as organizações vão ser mais resilientes, vão ser mais inovadoras, vão ser mais produtivas, o nosso país vai crescer, vamos exportar mais, são coisas boas. Temos um problema grave neste país. Olhamos sempre, salários são baixos, o poder de compra é baixo. Pá, vamos elevar isto. Né? Vamos tentar profissionalizar mais as nossas empresas, criar mais valor. Vamos deixar que os empregados da empresa não sejam só uns empregados. São equipa. Eles são a empresa. Eles são a empresa, é verdade. Os empregados da empresa. Eles é que falam com os clientes. Meu. Tu nem existes. Estás lá no papel legal. Mas as pessoas que trabalham são as pessoas que estão na empresa. Que são os que se chamam empregados. Bora lá alinhar incentivos. E não é simplesmente toma lá equity, já está. Não é. É muito mais complexo que isso. Mas acho que nós vamos encontrar a solução. Muito brevemente. Acho que foi um ótimo conselho. Foi sim, senhor. Foi diferente, que é sempre bom. Pois é, por isso que eu estava a pensar numa coisa diferente. Não é para aquelas lamechas. Foi fixe. Mas que são verdade. Depois, por isso é que são clichês, não é? São verdade muitas vezes. Eu tenho de sempre dizer à minha filha, quando ela não quer provar uma coisa, tu gostas de batatas fritas? Gosto. Porquê? Gosto. Mas porque provaste. Se não tivesses provado batatas fritas, não sabias que gostavas. Pois. Então experimenta lá este caracol a ver se não é bom. Se não gostares, não comes mais, mas ao menos sabes que não gostas. É que nós não experimentamos coisas e depois não sabemos, não é? É verdade. Também lá está, há a pressão de pá, se calhar não vou tomar esse risco porque estou bem aqui, não me chateia muito. Mas pronto. Mas aí tens que então pensar que é onde é que tu queres chegar. Não é? Está a contribuir ou não? O que é que tu queres? Não, é o que tu queres fazer. Isso está a contribuir para onde tu queres chegar. Se o que tu queres é viver, curtir, ir jantar fora e o trabalho é só um acessório, ok, é kind of aceitável, mas mesmo assim tipo, arranja um trabalho que te apetece ir lá. Pelo menos. Mas muitas pessoas querem fazer coisas. Não, eu gostava de um dia ter um hotel, ou eu gostava de ter uma casa rural, ou eu gostava de ter isto, ou eu gostava de ter aquilo. Então porquê que estás a trabalhar ali? O que é que isso está-te a colocar mais perto dali? Não está. Então procura uma forma de te aproximares daquilo que é o teu sonho. E muitas vezes nós entramos nessa roda do que a sociedade diz que deve ser feito e vamos pela roda de sempre e ficamos na roda. E o tempo passa. Ficamos na roda. Pois. Porque a economia e a forma como o mundo funciona está orquestrado de uma forma. Tu podes ser as formiguinhas que estão lá em baixo. Ou podes perceber como é que o sistema funciona e podes usar o sistema para teu benefício. E a vantagem é que não é finito. O número de trabalhos não são finitos. Há sempre mais trabalhos. Portanto, por enquanto, pelo menos. E o dinheiro também não é finito, que nós sabemos, não é? Porque eles imprimem dinheiro com dinheiro. Portanto, se o dinheiro também não é finito, os trabalhos não são finitos, na teoria nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Claro. Bem, boa lógica. Vamos fechar? Olha, muito obrigado, Tocha. Obrigado, foi uma conversa muito fixe mesmo. Obrigado. E deu para ser assim diferente, em vez de ser aquele startup founder. E larguei aqui muitos segredos. Exatamente. Muitos golden nuggets. E portanto já sabem onde é que nos podem ouvir, Spotify, Apple, etc. YouTube, subscrevam, deixem as estrelinhas, ajuda-nos a chegar a mais gente e a ultrapassarmos o Vital algum dia. E pronto, é isso. Vemo-nos no próximo. Obrigado, malta.